Fala, meu povo, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Republiqueta. Estamos aqui, como sempre, eu, Irandei Matias, meu querido amigo Francisco. Vamos embora, hoje é dia de bate-papo bom, conversa boa, com caba brabo. Exatamente, estamos recebendo aqui o lampião do Adobe, como assim mesmo ele é conhecido. Meu velho Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Obrigado, Irandei. Obrigado, Francisco. Para mim é uma honra estar aqui participando. Sempre eu acompanhei. No momento que eu comecei a conversar com o Francisco, eu falei, cara, que lugar massa, bicho. Eu preciso ir, bicho. E como todo pernambucano, cara, vamos embora para lá, papai. Então, o convite foi feito, aceito na hora. E tô aqui pra gente conversar sobre design, sobre Adobe, sobre educação, né? Até porque é um universo que eu já estou há quase 30 anos, formando pessoas, qualificando pessoas, e aí estamos aqui, vamos embora. Muito bom, velho. Adobe é o quê? PDF, Irandê? Eu só conheci o leitor do PDF, É só velho. PDF, né, velho? De verdade. Agora parece que eu tenho coisinha a mais, né? Dizem, né? Dizem. É porque a história é que é edição de vídeo, imagem, então a Adobe é um Não, grande pô, é PDF. Pega um documento do Word e transforma em PDF. PDF. Pronto, Adobe é Pra isso, galera não pô. poder editar. É, pô, Adobe é isso. É isso mesmo, professor? Rapaz, o curioso é nesse aspecto aí, por conta da popularização do PDF, e aí você tem um software que é o leitor de PDF, né? Ou seja, o PDF é um formato de arquivo, mas vinculado à imagem da Adobe. Então aí o que acontece? Pelo fato de você ter hoje no seu fluxo um formato de arquivo capaz de você estar transitando em qualquer que seja o cenário, aí se vinculou isso. Então, muitas pessoas ainda estão nessa mesma situação de Adobe PDF, Adobe, mas Adobe é muito mais do que uma empresa que tem no seu rol, no seu portfólio de softwares, o software que faz com que você consiga ler aquele formato de arquivo. Entendi. Então, a Adobe hoje ela é uma empresa que nos dá a possibilidade de você, com o que ela tem, você gerenciar qualquer tipo de situação. Então, hoje eu não preciso me preocupar com outro, eu vou procurar um outro software para fazer determinadas coisas. Não há necessidade. Massa. Hoje você consegue concentrar tudo dentro do fluxo Adobe. Então, isso facilita muito. E aí a gente consegue, quer seja um software de edição de imagem, quer seja um software vetorial, quer seja um software de edição de vídeo, de animação. Então você consegue digamos que em uma só plataforma, você consegue fazer tudo. Então hoje a Adobe ela tem esse diferencial no mercado. Que coisa E sem maravilhosa. contar que vem revolucionando. Principalmente no mercado hoje, que quando a gente fala em possibilidades, você hoje consegue ter acesso às ferramentas da Adobe pagando um valor acessível. Né? Então, isso facilita muito. Então, é um grande diferencial hoje para empresas, para qualquer profissional que trabalha com freelancer, por exemplo, está usando os softwares da Adobe. Eu senti na pele, viu? Eu não conhecia há pouco tempo. Essa brincadeira de Adobe PDF é porque era a minha percepção Sim. até um mês atrás, que eu não sabia. Eu não sabia, inclusive, que o Photoshop era da Adobe. E não o contrário, né? Sim. Né? A gente tava trocando umas ideias. O Photoshop vale mais do que a Adobe, que é um produto da É Adobe. um produto da Adobe. Ou seja, no mercado Né? ele é tão valioso, o Photoshop é de uma proporção tão grande que ele hoje virou verbo. Eu vou photoshopar, né? Então, o Photoshop É um essa bombril, proporção. né? Porque Pura verdade. o cara lendo, ninguém fala Não, esponja de aço. Xerox. Pronto, é o Photoshop. Você usa outro software de edição de imagem e diz, não, eu vou meter um Photoshop aqui. Sim. Mas tá usando outro software de edição de imagem, verdade. do concorrente, inclusive. Né? É Pura impressionante, Pura velho. verdade. É. E pra gente mesmo vai ser muito útil esse bate-papo, né? Porque como a gente tá aí nesse mundo de mídias digitais, né, tal, é muito importante a gente entender, né, como funciona essas edições de vídeo, edição de imagem, vetorização. Então, para mim, inclusive, vai ser muito enriquecedor. Espero que o pessoal que esteja vendo aí seja também muito bom, né? Porque você pode usar isso profissionalmente ou pessoalmente, né? Você tem o lá a sua página, tem o seu blog, tem, enfim, e que gosta de fazer um trabalho diferenciado. Eu acho que isso vai ajudar pra caramba, né? Eu espero que hoje você me ajude aqui também. Pelo menos a gente sabe que aqui é um bate-papo, não é um curso, né? Mas dá umas diquinhas para dar até para Perfeito. dar aquele start do cara se interessar mais e se Até aprofundar pro cara assunto. saber o que o Adobe tem à disposição. Que parece que o Adobe, assim, tá nadando tão bem
que ele não se preocupa muito Divulgar, né? em divulgar, assim, pô, o After Effects faz isso, isso, isso. A gente não sabe. Não sabe, velho. Simplesmente não sabe. Mas Né? aí, isso é um ponto que é interessante, o Kirandê falou de, eu não sei ainda nesse universo e eu quero conhecer para que eu possa, de uma certa forma, entrar nessa vibe. Então, hoje, é interessante a gente poder pensar em conhecer, porque vem aquela ideia de, quando eu sei, eu consigo delegar melhor. Sim. E não fico meio que refém. Eu sempre falo que quem aprende não depende. Porque uma das coisas que é muito ruim é você pedir. Pedir é algo assim que você fica naquela de, cara, eu dependo do Francisco, da boa vontade do Francisco, para poder, na hora dele, no tempo dele, ele poder fazer aquilo para mim. E no momento que eu começo a entender o processo e começo a estudar sobre aquilo, se torna mais fácil. E aí é aquela coisa que já quebrando um paradigma que muitas pessoas falam, é difícil. Tudo se torna fácil. Basta você querer. E tudo se torna um hábito. Se você começar a executar as ações. Você passa, por exemplo, por um curso. Você aprende. Aquilo é novo para você. É tudo novo para você. É um universo novo. É um oceano azul de possibilidades. Mas aí cabe a mim poder, no outro dia, executar. Eu sempre falo, é como se fosse um caiaque. Eu quero nadar. Eu estou num caiaque, eu quero ir para frente. Então, eu começo a adquirir conhecimento. E começo a executar o conhecimento. Então, não adianta eu querer só adquirir conhecimento se eu não executar. Eu não vou para frente, fico só rodando em círculos. Então, o segredo de qualquer coisa que você queira aprender é você executar. Esse é o ponto-chave. E aí, o que é que acontece? Hoje você tem uma ferramenta que te dá o que você quer. Anderson, eu quero fazer isso dentro do Photoshop. É possível? É. Em 2016, a Adobe inseriu, em um dos eventos, inclusive, que a Adobe tem como um evento assim, master no Brasil, por ser um principal patrocinador, é o Photoshop Conference, que é o maior evento de Photoshop na América Latina. E em 2016, foi anunciada uma tecnologia que está inserida no software da Adobe, chamada Adobe Sensei. E aí o que acontece? O que é o Adobe Sensei? Inteligência artificial. Ou seja, o software antecipa o teu pensamento. Como assim? Ele começa a entender que, antigamente, quando a gente abria uma imagem no Photoshop, depois a gente vai até fazer isso aqui, ele identificava a foto como uma série de itens dentro da foto, como por exemplo, como é que uma foto ela é composta? Antigamente a gente falava que a foto era composta por pixels. O que é um pixel? Vamos fazer uma alusão aqui a um quebra-cabeça. É uma pecinha do quebra-cabeça, onde eu vou colocando um ao lado da outra e no final eu tenho a imagem. Só que devido ao Sensei, o Photoshop ele olha para a foto e sabe o que está dentro daquela foto. Ele não sabe mais o que é o pixel, não. Ele sabe que eu estou com uma foto ali do bonequinho ali, do lampião. Ele sabe que aquilo ali é um boneco. Ele sabe que ali tem um leão. Que ali tem, ou seja, ele cores, sabe né? Identifica as cores, tudo. Então, essa é a inteligência artificial. Então, tudo que você precisar hoje fazer nesse universo digital, você tem ferramentas que te dão esse subsídio. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Antigamente, a gente ficava meio que naquela de, cara, isso aqui não tem nessa ferramenta. E aí? Eu preciso fazer. Muitas vezes o cara ia recorrer a algum tipo de gambiarra. Hoje não. Hoje você consegue fazer. Agora, um dos detalhes que eu gosto sempre de falar para todo mundo é que cada software ele foi projetado para um determinado fim. Olha, se tu queres editar vídeos, existe uma ferramenta para isso. Queres editar áudio? Então tem uma ferramenta para isso. Na verdade, eu não devo pegar uma ferramenta e tentar querer que ela faça tudo. Não. É o mal das pessoas. Eu quero aprender esse aqui porque esse aqui me entrega tudo. Não. Ela foi projetada para isso daqui. Photoshop ele é um software hoje que respira várias áreas, mas a área principal dele é edição de imagens. Eu posso usar o Photoshop para vídeo? Posso. Eu posso usar o Photoshop para um 3D? Sim. Pra fazer uma arte, né? Pois é, eu quero fazer um design, eu quero fazer algo para o universo da pós-produção, em uma maquete eletrônica para o universo da engenharia, da arquitetura? Sim.
Mas o foco do Photoshop é edição de imagens. Então ele nasceu, ele ficou com essa robustez que ele tem hoje. É um software que tem mais de 30 anos. Eu já uso o Photoshop dando aula desde 94. Então, eu peguei o Photoshop praticamente no começo dele e acompanhei a evolução do software, a ponto de eu chegar hoje e saber que é uma ferramenta que vai te entregar tudo que você quiser. Então, se quer aprender, é um primeiro start que as pessoas falam, Anderson, eu começo por onde? Começa pelo Photoshop, para que você possa entender como é que funciona. Porque através do Photoshop você vai começar a entender que dentro do fluxo Adobe, tudo se parece, mas se parece por conta do Photoshop. Por isso que ele tem esse valor de mercado muito grande, por ser um software que nos dá essa possibilidade, além de nos dar essa possibilidade, esse preparo para que eu possa chegar num After, que muitos chamam que o After é o Photoshop de vídeo, a semelhança em elementos, em componentes, faz com que você fale que o After é o Photoshop para vídeo. Então isso facilita. Eu falo por experiência própria, né? Eu fiz 2 cursos com o Anderson, tá, galera? O primeiro, InDesign. Não, Illustrator. Não, Illustrator. E quando eu fui fazer o de edição de vídeo já foi muito mais fácil. Sim. Porque a Adobe ela trabalha na mesma lógica. Então, se você aprende um, aprende o outro, o terceiro que eu for fazer, eu tenho certeza que vai ser mais fácil ainda. Perfeito. Porque é tudo dentro de uma lógica, né? Ali de camadas, né? E aí você começa, pô, se eu tá aqui, o resultado vai ser esse. É igual lá, é uma lógica. E quando tu começa a pensar nessa lógica, aí eu vejo que o cara fica refém, cara. Fica refém, porque tu só vai querer usar aquilo. Você não vai querer usar outro. Você termina se viciando no lado positivo da coisa. No lado possível. Porque você começa a ver, cara, como é simples agora. É simples agora que você passou por um estágio de entender como funciona a ferramenta. Quando ele fala em camadas hoje, para que as pessoas possam, que estão nos assistindo, possam entender, camadas nada mais é do que elementos que se sobrepõem. Então, aqui minha camisa é uma camada que está sobrepondo o meu corpo. O chapéu aqui é uma camada, meu óculos é uma camada. Então, as camadas elas se sobrepõem e no momento que eu começo a fazer a inserção de camadas, eu gero no final um resultado. Então, é assim que se entende essa questão da edição. E aí leva-se tudo para dentro da Adobe. Então, você tem Photoshop que trabalha com camadas, Illustrator que trabalha com camadas, InDesign que trabalha com camadas, Premiere que trabalha com camadas, After que trabalha com camadas e outros softwares de outras empresas que trabalham com camadas. Então a gente olha para trás e o quanto o Photoshop ele foi importante para isso. Até para revolucionar a forma de você trabalhar os softwares. Você falou aí do evento que teve. Photoshop Conference. Que vai ser quando? Agora dias 22, 23, 24 de agosto. Por favor, diga aí certo? Que você vai estar lá. É a 19ª edição desse evento, que é o maior evento de Photoshop na América Latina. Eu sempre participei desse evento porque sempre eu quis buscar estar em outro patamar. Por quê? São 3 dias que a gente sempre fala, são 3 dias que valem por um ano. Todo profissional que é apaixonado por fotografia, que é apaixonado por edição, que é apaixonado por Photoshop, precisa ir nesse evento. Então é aquela coisa se eu quero estar um estágio à frente, estar um nível acima, eu preciso estar lá. Por quê? Porque lá eu vou aprender com os melhores profissionais de Photoshop da América Latina. Então, esse é um ponto que você chega lá, e eu sempre falo que, e um dos diferenciais que me fez eu hoje ter um conhecimento que eu tenho, é que toda vez que eu ia, eu resetava a minha mente. Eu vou resetar para essa edição. E eu saía de lá assim, cara, o quanto eu preciso melhorar? O quanto eu preciso aprender mais? Porque eu parto da premissa, como professor, além de design gráfico por formação, como professor, quando a gente aprende mais, a gente ensina melhor. Sim. Então esse aqui é um ponto chave. Eu participei sempre desse evento. Na maioria das vezes eu levava alunos, vamos lá comigo, cara, vamos lá aprender Photoshop. Aí eu fazia uma caravana e a gente ia. Sempre em São Paulo. Nos últimos anos, se concentrando em Campinas. Campinas é uma cidade assim muito central. Assim, uma cidade fantástica, por sinal. E aí o que acontece? Eu sempre olhava para o palco do evento e falava, um dia eu vou subir ali. Eu sempre fui um cara determinado. E sou um cara assim que sonhos
é o teu combustível. Se você não sonhar, você não vai chegar a Não lugar anda. nenhum. Você não anda. Não anda. Fica parado. Então eu olhava assim, cara, eu vou subir naquele palco. E claro que as pessoas que estavam junto de mim, algumas compactuavam aquele mesmo pensamento e diziam, claro, eu sei que você vai subir ali. Você tem Só que potencial para isso, né? Você tem potencial. Eu sei do seu know-how, do quanto você é dedicado. E aí, Irandê, o que acontece? Com o passar dos anos e tanto participar desse evento, você vai criando uma rede de relacionamento. Um dos pontos-chave desse evento não é só você ir lá para buscar conhecimento, mas para você ampliar a sua rede de relacionamento. Isso faz uma diferença muito grande. O network hoje é algo assim, as pessoas elas precisam valorizar muito isso. Ou seja, é a parceria. Ou seja, o quanto. Eu sou o 30º. Isso. A 30ª edição do Republiqueto. Eu estou aqui. É. Então já se passaram 29 pessoas que eu, inclusive, admiro, né? E quantos irão passar? Mas a gente está marcando o nosso nome na história, como mais um cara, mais uma oportunidade que eu estou tendo. E aí, quando eu olhava para aquele evento, eu falava, eu vou subir ali. E no dia, assim, para ser uma coisa mágica, há 3 anos atrás, no dia 15 de outubro, dia do professor. Eu, como professor, eu que sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço, recebo o convite. Anderson, tá pronto para o que você vai ouvir? Eu falei, cara, tô pronto sempre. Nasci pronto. Nasci pronto. Então, você vai ser palestrante do Photoshop Conference. Cara, palestrar naquele palco, você vai ser o palestrante desse evento. E eu olhava assim, eu fiz, sensacional. A ficha, na hora, você não fica pensando no quanto isso reverbera, porque eu vou estar lá sendo um cara que eu quando olhava aqueles profissionais lá, eu falava, cara, o quanto eu aprendo com essa galera. São os tops, ou seja, são os melhores da América Latina. E você tá junto deles agora, dividindo o mesmo palco, tendo a mesma importância e relevância. Então, para um cara que saiu do interior de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, Isso. Diga o nome da há cidade. quase 30 anos atrás, e ter rodado muitas cidades, principalmente no sertão de Pernambuco, depois eu ir para Paraíba e hoje eu estou lá desde 98, construindo um nome, construindo um projeto que a gente já vem há 7 anos. Nos últimos 7 anos foram 730 turmas formadas, então muita gente já passou pelo nosso curso. E você está lá representando, como único representante do Norte-Nordeste. Então a responsabilidade é muito grande. Mas a certeza que você tinha que você ia chegar lá era muito grande, porque eu plantei isso no meu coração. É meu sonho, eu vou chegar ali. Eu olhava para o Republiqueto e falava, eu vou chegar ali. E hoje eu estou aqui. Então, tudo na nossa vida, claro que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Mas eu consigo sempre falar isso para todos os meus alunos. A oportunidade você não pede. A oportunidade você conquista. Então, de uma certa forma, eu conquistei aquela oportunidade, aquele espaço lá, pelo 3º ano consecutivo. E agora, dias 22, 23, 24 de agosto, eu vou estar lá. Subir no palco, vou estar levando a galera massa comigo também, mas com essa responsabilidade. E subir para falar o que a gente sabe, falar o que a gente gosta, falar aquilo que nos dá prazer, que é compartilhar conhecimento e transformar a vida das pessoas. Então vai ser uma aula. Eu até falei para o Alexandre Kiss, né, que é o idealizador do evento, fiz, se prepare que eu vou dar uma aula lá em cima. Eu não vou para dar uma palestra, eu quero dar uma aula, eu quero que o cara que vá para lá para o evento saia de lá, cara, o quanto essa aula contribuiu, o quanto ela agregou. Somou, né? É. Mas vai falar lá sobre Photoshop ou... A gente vinha conversando, não foi? A minha palestra, a minha aula, eu vou falar sobre os princípios do design. Os princípios do design para fazer com que você aprenda como produzir criativos. Se você perguntar, Anderson, o que é um criativo? É o termo técnico hoje para o que a gente conhece de arte, post, card, flyer, banner, aquilo que a gente tem impactado nas redes sociais. Artezinha, tem gente que é tão carinhoso que fala artezinha. Faz uma artezinha, né? pra Faz mim. uma artezinha. Mas é quando quer pedir de graça. Faz uma artezinha pra mim. Mas o nome técnico é criativo. Então, lá eu vou mostrar como é possível produzir criativos que chamam a atenção, que despertam o interesse e que aguçam o desejo das pessoas.
Porque se eu conseguir produzir algo que está inserido em um desses 3 pilares, eu cumpri meu papel como designer. E aí o que acontece? Muitas pessoas têm que entender que existem 2 situações distintas: vender na internet e usar a internet para vender. Então, se eu quero fazer algo para vender na internet, eu preciso ter como referência um canal pelo qual é o canal que há a conversão, quer seja um site, quer seja um e-commerce, que não necessite de alguém chegar aí. Ah, eu quero comprar tal produto ou quero contratar tal serviço, eu preciso de um atendimento que vai me guiar. Não, isso é vender na internet. Vender na internet eu não preciso de alguém. É como se eu chegasse agora lá no e-commerce e comprasse lá o HyperX. Eu preciso de um vendedor para me atender? Não. Vou lá, escolho, coloco os dados do meu cartão, pronto, escolhi, já foi, paguei. Só que usar a internet para vender, eu preciso de um canal. Quer seja um direct do Instagram, quer seja um Messenger, quer seja o WhatsApp, quer seja o site em si, onde eu possa lá fazer a conversão. Então, o criativo pelo qual eu preciso produzir, ele tem que chamar a atenção, ele tem que despertar um interesse, e ele tem que aguçar o desejo. E é sobre isso que a gente vai falar lá no Photoshop Conference. Que bacana. Outra coisa, para a gente fechar esse assunto, outra coisa que eu achei muito interessante, Anderson, é que eu entrei na página do evento e vi lá, pô, muito cara brabo, né? Muito, né? Assim, é absurdo as referências que vão lá. Os caras, porra, cara da Globo, o cara, O design da Apple porra, tá lá, eu vi, o design cara da da Apple tá lá, Califórnia, pô, cara. no evento, cara. Cara, vai vir da Califórnia direto para dar a palestra. A palestra, porra, Tem fantástico. o Cacalo, que é fotógrafo de automotivo, já fotografou grandes marcas automotivas. Isso é só casca grossa. Só casca grossa. E o cara lá de Vitória de Santo Antão tá lá também. E eu gostei muito porque esse cara de Vitória de Santo Antão, ele tá anunciado como especialista do Adobe, né? Não é de nenhum software específico da Adobe. Porque a galera ela é especialista em Photoshop, o outro é um especialista no Lightroom. Tem outro que é do After Effects, Sim. que é um cara brabíssimo também do After Effects. E o cara lá de Vitória de Santo Antão, ele é especialista da porra toda, velho. Não é de um software, não, velho. E eu, pô, parabéns de verdade. Fico muito contente. Inclusive, da gente tá desenvolvendo essa amizade, né? Fora daqui, inclusive. Fico muito contente com isso mesmo. Genial. Mas enquanto ele recebe aqui a nossa lembrança, chama a galera aí, Pajé. Boa. Galera, tá acompanhando a gente aí pela primeira vez, tá conhecendo nosso projeto. Se inscreve no canal. Vai ajudar bastante a gente a continuar esse projeto nosso, trazer mais pessoas que nem o Anderson. Compartilha, curte, é de graça, por favor. É para ajudar o nosso projeto, para que a gente continue, né? Que é o estímulo aí para a gente dar uma guinada aí no nosso projeto e continuar a trazer pessoas aqui que vão agregar valor no nosso dia a dia, né? Nosso combustível, né, velho? Nosso combustível é esses likes, seguir no YouTube, no Instagram, tem um trabalho. Procura o trabalho do Anderson também. Pô, o Anderson é um trabalho fantástico. Inclusive, vamos começar a mostrar um pouquinho do trabalho dele. Bora. Abre o Instagram, cara, só pra... Tá sem internet, né, cara? Caramba, deu uma caída. Vamos esperar voltar, então. Não, eu até mandei uma imagem no Photoshop. Não sei se dá pra... Mas aí dá pra gente compartilhar, até pra gente mostrar aquele lance, né, da edição de imagem, né, que é uma das especialidades aí. Não, o Photoshop mesmo. O Photoshop. Se puder dar uma... Anderson, gostou aí Não, fantástico. E... Inclusive, pegando esse gancho, Anderson, inclusive, você que tem alguma coisa, o Anderson tem um curso de sublimação. Ele ensina a fazer a arte, a vetorizar a imagem, a colocar lá tudo. Inclusive, eu estou matriculado, galera da Recreativa, que quiser fazer, a gente pode até comprar a máquina junto, pode até comprar, a gente racha aí a máquina, né? Fazer esse trabalho em conjunto. É um final de semana o curso. Um de vocês podiam ir lá fazer o curso. É um sábado e um domingo. Qual é a data antes? 23 e 24. 23 e 24 desse mês. De julho, isso. Não é só caneca, não. Diga aí, antes, o que é que o cara faz? Vamos lá. Vamos analisar agora. Deixa eu fazer um overview
desse universo que a gente fala de educação, e a gente vai poder falar um pouco sobre Photoshop, hoje nós temos acesso à informação. Eu sou de uma época que a gente não tinha acesso à informação. Quando a gente pensava em aprender, a gente tinha que recorrer ao help do programa. Sim. Só que aí tinha um agravante. O help do programa é em inglês. Aonde num cenário não existia você pensar em quê? Tradutor. Hoje nós temos o Translate. Você vai lá e tchau. Lindo, maravilhoso. Lindo, genial. Mas naquela época, há quase 30 anos atrás, primeiro que não existia nem internet, para a gente poder pensar em nos qualificar. Só que aí tem um detalhe importante. Hoje, somos privilegiados, um canal no YouTube que proporciona você conhecer histórias das quais a gente já assistiu aqui, de 29 pessoas que já passaram por aqui. Então, hoje nós temos na internet com muita informação. Uma coisa que a gente precisa saber diferenciar é que existe informação e existe conhecimento. A internet ela está cheia de informação. Cheia de informação que na maioria das vezes desconexas, sem ter um roteiro, sem ter um norte. E eu gosto de fazer uma alusão a um cubo mágico. Todo mundo conhece um cubo mágico. A gente pega um cubo mágico todo bem organizado, bonitinho, a gente vai lá e embaralha ele todinho, tá lá. Aquilo dali é o retrato do que a gente chama de informação, que você consegue encontrar. Vou no YouTube, hoje, a segunda maior rede de busca, só perde para o Google, inclusive é produto Google. Então, hoje em dia, quando você busca no YouTube como fazer algo, é muito pouco provável que você não encontre. Quase Só impossível, que é velho. quase impossível. Só que na maioria das vezes, quando a gente encontra meio que sem ter um norte. Ou seja, o cara fala e termina não falando nada. A maioria, por isso que a gente precisa filtrar isso. É fruto do quê? Muita informação. Quando a gente pega aquelas informações e coloca todos dentro de, vamos dizer aqui, fases, módulos, que você consegue, de uma certa forma, saber a jornada. Anderson, eu começo aqui e no final dessa jornada eu vou estar pronto? Vai. Porque eu condensei tudo aquilo dali em conhecimento. É o cubo mágico organizado. Eu peguei ele todo desorganizado, que é a informação que nós temos hoje. Só que um curso, ele te dá a possibilidade de você ter um direcionamento. Então esse faz a diferença. Quando a gente vai para um Photoshop, estamos agora na versão CC 2022, inclusive já há 2 anos que eu sou beta tester. O que é o beta tester? É aquele usuário que recebe a versão antes dos usuários normais. Então, a gente recebe a versão antes da Adobe para a gente começar a fazer os testes naquilo que a Adobe está lançando de novo. E a Adobe pede que você utilize para dar o feedback. Né? Ó, a gente está implementando, inclusive a Adobe ela tá trabalhando muito forte nessa questão da inteligência artificial, tem um recurso chamado filtros neurais. É algo assim absurdo. Se você pesquisar depois sobre filtros neurais no YouTube, você vai ter à sua disposição uma série de vídeos e pessoas falando sobre, mas é algo que vai muito além. É imaginar você pegar uma foto sua que está sério e o Photoshop colocar você sorrindo. É você estar com os olhos fechados e o Photoshop abrir seus olhos. É surreal isso. E dentro dessa camada de possibilidades, eu vou mostrar, inclusive o Jujuba vai nos auxiliar, uma imagem. O que é que acontece? Hoje, um dos grandes gargalos que existe, claro, existem muitas formas de se fazer algo. É bom sempre a gente ter um arsenal de possibilidades. Anderson, eu quero fazer um recorte numa imagem. É um dos grandes gargalos que muitas pessoas enfrentam. Cara, como é que eu faço para recortar uma foto? Como é que eu faço para tirar o fundo, o background, o plano de fundo da imagem? Existem várias formas, certo? Existem várias formas. E aí, de uma forma mais prática, mais rápida, eu vou pedir para o Jujuba aí compartilhar a tela do Photoshop para mim. Pronto, tá vendo essa imagem? Outra coisa que é importante, fotografia é planejamento. O que significa isso? Muitas das coisas que a gente consegue ver hoje no cenário é fruto de algo que você planeja.
Francisco passou recentemente um final de semana comigo agora no curso de edição de vídeos, e uma das coisas que eu mais preguei no curso foi organização. Seja organizado. Seja organizado. Se planeje. Eu vou fazer um vídeo. O vídeo vai ser aonde? Vai ser na Boa Vista. Beleza. Qual dia? Tal dia. Tudo aquilo que eu conseguir captar de material bruto, eu crio uma pasta e coloco ali. Mas a gente vai gravar no outro dia lá no aeroporto. Beleza, não faz parte daquele vídeo, é outro vídeo, então cria-se outra pasta, cria-se outro projeto. Parta da premissa de ser sempre organizado. Quando eu falo que fotografia é planejamento, significa dizer que eu tenho à minha disposição a possibilidade de poder pensar como eu vou fazer aquela foto. Pensar como eu vou fazer aquele vídeo. Significa dizer que quando eu faço a captação de um vídeo, eu já faço pensando na edição. É diferente eu fazer uma captação, eu fazendo e já analisando. Cara, eu vou usar isso aqui ali, vou fazer isso aqui ali, vou fazer isso aqui ali. Do mesmo jeito que eu não faço uma foto. Cara, quem vai fazer o recorte sou eu. Então eu vou evitar usar algo que seja texturizado, algo que não me dê contraste. O que é contraste? Contraste é um dos princípios principais dos princípios do design que nós temos. Contraste é tudo que é contrário, tudo que é oposto. Contraste você tem na cor, contraste você tem no tamanho, contraste você tem na espessura. Grosso, fino, é contraste. Preto e branco é cor, contraste. Certo? Grande e pequeno, contraste. Então, o contraste tudo aqui é oposto. Então, eu olho para o cenário e vejo, eu vou fazer uma foto ali porque eu vou ser o cara que vou fazer a edição. Então, no cenário desse aqui, que o Jujuba vai colocar aí pra gente, tá essa foto. Foto de estúdio. Mas se a gente for analisar um cenário, cara, o quanto essa foto eu posso, de uma certa forma, ganhar em produtividade, eu poderia usar vários métodos, várias formas, existem várias maneiras de eu poder fazer um recorte, pensando no lado de produtividade, eu tenho aí uma imagem que vai me auxiliar. Simples, bem fácil. Jujuba está usando o Photoshop na versão em português. Na versão não, no idioma em português. Português do Brasil. O grande diferencial que a Adobe tem é te dar a possibilidade de você escolher o idioma que você quer instalar. Eu quero usar o Photoshop em espanhol. Você instala ele em espanhol. Eu quero instalar em italiano. Eu quero instalar em mandarim. Pronto. Fica tranquilo, papai. Até para pronunciar os comandos. Mas aí, como ele está em português, dá um clique lá no menu Ajuda, Jujuba. Lá em cima em Ajuda, a primeira opção que aparece aí pra gente é Ajuda do Photoshop, né? Clica lá. Pronto. Aí, vê como é simples. É aquilo que eu falei para o Irandê no começo. Pelo fato de a gente não conhecer, a gente começa fazendo assim uma imagem do software e dizendo, cara, boa. Por isso que eu falei, é a ajuda do Photoshop, que ali foi ajuda. Foi a ajuda do Photoshop. Não foi online essa. Foi online. Por não conhecer, você pensa que o processo é difícil. Não é difícil. Por isso que eu falo, hoje nós temos possibilidades de ter muita informação à nossa disposição, mas muitas das vezes essas informações elas não chegam de forma clara. Imagina eu precisar de fazer um recorte nessa imagem e eu não saber como é possível fazer esse recorte. Aí eu abri o menu Ajuda. Mas eu abri o menu Ajuda, Francisco, para poder pedir ajuda ao Photoshop? Não. Para ele me dar uma opção que tem ali chamada Ações Rápidas. Ações Rápidas. Olha a primeira opção que aparece ali, ó. Recortar, remover, plano de fundo. O que significa? Presta bem atenção. Ele olha para a imagem, olha o que tem na imagem, sabe o que tem na imagem por conta da inteligência artificial e faz o recorte para mim. Experimenta, Juju. Clica lá em aplicar. Pronto. Genial. Já foi. Você entendeu? Ou seja, existem muitas formas. Começar a elencar aqui. Existe um recorte que é feito através de uma ferramenta chamada caneta, que você delimita toda a área da imagem. Por exemplo, eu iria contornar toda a imagem do personagem.
Mas uma coisa que a gente aprende com um cara de finanças é que tempo é Dinheiro. isso, papai. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho à minha disposição a possibilidade de eu ser produtivo. Veja o que foi necessário eu fazer. Abrir um menu, clicar na opção. E ele fez para mim. Ele fez para mim uma coisa que se eu fosse pensar em fazer um recorte, eu passaria um tempão para poder chegar ao resultado que eu queria. Isso não quer dizer que desvaloriza o teu serviço na hora de você poder precificar? De jeito nenhum. Quem é que não conhece a história de fulano, ó, quanto é que ficou esse serviço aqui? Não, foi R$1.000. R$1.000? Sim. Por que o parafuso aqui tá R$1, né? Aquela história de R$1 do parafuso. Por que tá cobrando 999? Porque eu sei qual o parafuso que eu vou apertar. Entendeu? Então não se desvaloriza um profissional que tem caminhos, ele tem esses caminhos mais rápido porque ele conseguiu aprender. E hoje faz parte do nosso universo, a gente quanto mais rápido a gente for dentro do nosso segmento, mais a gente consegue entregar. Por isso que eu falo que quando você aprende, você não depende. E quando você aprende, você sabe delegar. A ponto de chegar alguém e você questionar, Francisco, recorta essa. Eu preciso trocar o fundo dessa imagem. Ou eu preciso dessa imagem com outro fundo atrás. Aí o cara faz, bicho, para recortar vai demorar. O preço é X, Pode difícil. ser que seja até verdade dele ele falar que vai demorar. Por quê? Porque ele não conhece o processo. Pode ser que ele queira valorizar o passe dele. Francisco, aqui é 2x para que a gente possa cortar. Entendeu? Então, no momento que você conhece, você para de depender. Você sabe delegar, você sabe pedir. Mesmo que você não faça, você sabe que faz. É o mesmo cenário que a gente estava compartilhando lá em João Pessoa, de um cara que mandou a esposa ir lá para o curso, fazer o curso, porque ele queria colocar ela dentro do circuito para ela aprender. E aí ela testemunhava ele perder a tarde inteira fazendo sincronização de vídeo com áudio. Ou seja, você já imaginou? Eu estou olhando para aquela câmera ali, tá gravando, ela tá me gravando a minha imagem, né? Gravando o meu áudio, mas eu tenho um microfone aqui que está captando também. Digamos que aquela câmera, ela está captando imagem e vídeo, né? Imagem e áudio, né? Imagem e som. E aqui está captando só o som. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, a câmera, aquele áudio que ela capta, é um áudio que pega ambiência, que pega barulho, tal. Mas ele é um áudio que serve e serve muito, que é o áudio guia. E aí ele ficava a tarde inteira pegando o vídeo, puxando para um lado, puxando para o outro. Era a tarde inteira. Isso num fluxo de trabalho, isso atrasa muito. E aí o que acontece? Vou mandar minha esposa para lá, porque aí pelo menos 2 pessoas fazendo é melhor do que uma só fazendo. Ela foi aprender. Uma coisa, né? Pois é, ele fez, cara, deve ter alguma coisa, eu acho, não sei. Ela foi, e na minha introdução eu falava, existem coisas dentro do Premiere que você resolve com um clique. Como assim, professor? Com um clique. Com um clique eu resolvi no Photoshop. Eu poderia fazer de forma, né? Mas com um clique eu resolvo. Só que aí tem um detalhe, que isso é um ponto-chave. Quando você conhece do processo, se torna mais fácil. E eu, nessa minha introdução, falei, quer ver uma coisa que se resolve com um clique? É você sincronizar. Para quem não sabe o que é sincronizar, é você poder pegar aquela imagem que tem um áudio e juntar com aquele áudio que foi feito em um dispositivo externo e poder colocar os áudios iguais para que na hora que o cara abra a boca, saia o som na forma certa. Que a gente vê, inclusive, em alguns cenários como matéria jornalística, que é uma coisa muito frenética, que dependendo do time, o cara não consegue fazer a sincronização pelo fato dele não saber ou pelo fato de não ter dado tempo. E a gente vê que matérias o cara abre a boca e depois sai o áudio. Fica um negócio estranho. Horrível, né? Horrível. Hoje, quando a gente fala em vídeo, a alma do vídeo é o áudio. Quem é que assiste um vídeo com áudio ruim? Nem um minuto. Nem um minuto. Nem um minuto. Entendeu? Não rola. Eu abro o YouTube, o áudio do vídeo é ruim, eu vou procurar O assunto pode ser aquele que
Cara, é isso que eu queria. Mas quando você dá o play, começa a forçar a ouvir, você sai. Aquele, pronto. Outra coisa que você ensinou foi a tirar ruído do áudio. Tirar o ruído. É muito simples, cara. É Simples. muito absurdo, cara. Com um clique, Irandi, Dois cliques. É. Dois cliques. Pois é. Mas é literalmente Sim, dois mesmo. aplica o efeito, habilita, Você já arrasta, foi. abre o editar, Genial. apertou, tirou o Tirou ruído o do áudio Esse inteiro. aí é o programa Premiere. que é editor Premiere. de vídeo. É de todo de vídeo. Aí, nesse caso, quando eu falei que com um clique se resolve, ela fez. Peraí, professor. Como assim? Tá de brincation. Não. Meu marido passa a tarde toda e ele me mandou vir aqui para ajudar ele porque ele quer 2 trabalhando, porque 2 é melhor do que 1. E o senhor tá falando que resolve com um clique? Eu fiz sim. Aí eu perguntei como era a dinâmica deles. Ó, vocês fazem como? Ah, a gente faz assim, assim. Pronto. Aí vamos fazer o seguinte, vamos começar por esse tema. Aí eu fui, pá. Quando eu mostrei, ela parou assim, fez. A sala tava com 10 alunos, ela parou, fez. Eu não acreditei, não. Professor, posso dar Ctrl Z? Pode. Pá. Professor, posso pegar meu celular aqui pra falar com o Mo? Eu falei, fale com o Mo. Aí ela pegou o celular, fez, Mo, olha só o que eu aprendi. Aí tá. Tu tá vendo aí, Mo? Aí na hora o Mo tava online, fez. Meteu um palavrão. Não. Ele veio com uma história, que é uma forma bem carinhosa que ele viu de chamar, dizer que negócio massa, bicho. Me chamou de arrombado. Ele fez, esse cara é um arrombado. Ou seja, eu consegui, numa só situação, mostrar um processo que fez com que ele ganhasse em produtividade. Uhum. E quantos são os casos de alunos que eu recebo que precisava só daquilo para virar a chave? E que vai lá à procura de uma coisa e acha uma coisa muito maior. Pronto. Né? Teve um lá que levantou e foi embora, né? No primeiro dia, não foi? Pois é. Ele fez, Anderson, eu sempre tenho dificuldade em separar no Illustrator, pegar os elementos, porque o Illustrator ele tem um comportamento diferente do Photoshop em relação a camadas, e eu perco meu tempo. Como é que você faz? Não, eu pego o objeto, crio uma camada, coloco o objeto. Pego o objeto, pego uma camada. Imagina um cenário com vários objetos. Você vê, pois é, eu passo o tempo todo fazendo isso. Não faça isso, cara. Por que não? Porque um clique resolve tua vida. Que conversa, cara. Isso num final de semana de um curso que é um sábado e domingo. E eu inventar de falar isso logo no começo da aula, o que é que causa? O cara se levantar e vai embora. Faz aí então que eu quero ver. Quando viu, ele fez. Peraí, aquilo tudinho que eu fazia, isso resolveu. Todos os objetos se transformaram em camadas, resolveu o que ele queria. Se levantou, bateu no meu ombro, fez. Tá pago o curso. Obrigado. Foi embora. Fiz, como assim, cara? Falei, vamos continuar. Ele fez. Já tá Top bom. mais não. Já tá bom. Deixa eu ir vou pra praia, vou tomar uma, comemorar, porque isso fez com que eu conseguisse ter uma outra perspectiva de clientes que eu posso pegar e entregar no prazo. Que isso é um agravante. Hoje as pessoas elas perdem clientes pelo fato de não se comprometer. Muitas das vezes pode ser um problema, tudo bem, ou um não conhecimento. Não é maldade, não. É que realmente não consegue fazer. Exato. Às vezes ele diz assim, não, em 2 horas eu edito o vídeo, mas passa 4. E não é por maldade. É porque não conhece os atalhos mesmo, Isso. pô. Né? Vamos dar uma mostrada naquele Instagram, né? Melhor não. Não, falando nesse negócio de camadas e trazer. A gente tinha comentado mais cedo de uma parada no Instagram, né? Que tem uma imagem fixa. Ali é outro software já da Adobe. Como é o nome daquele Vamos software? lá. Vamos para esse universo que é assim, fascinante. Vamos lá. Esse aí eu tô aí colado também. São 2 perspectivas diferentes. Eu tenho o que a gente chama de estático, certo? Eu tenho algo que é estático. Logo. Pronto. Isso aqui é algo que é estático. Isso aí é o famoso criativo, né? Eu tenho aí um criativo pelo qual tá ali trazendo a informação que eu quero, um determinado conteúdo, algo assim que chama atenção, desperta interesse, aguça o desejo das pessoas. Essa arte aí. Pra mim já é top, velho. Já é top, velho. Eu queria isso aí pra gente publicar no Republiqueta toda semana. Aí essa arte, pra você fazer ela inicialmente, você fez no Photoshop. Vamos lá. Tudo parte da premissa de eu preciso
produzir um arquivo onde eu vou colocar os elementos para que eu possa ter o resultado no final. Massa. E aí é uma soma de elementos, quer seja textos, quer seja elemento gráfico, a minha imagem, e escolhendo, partindo da premissa, por isso que eu falo que o criativo ele precisa chamar a atenção, despertar o interesse e aguçar o desejo. O que é que eu faço no meu processo criativo? A primeira coisa que eu defino é a minha paleta de cor. A paleta de cor, ela tem uma importância muito grande dentro dos princípios do design que faz com que você bata o olho, certo? E consiga ter aquilo de forma mais, digamos que chama mais atenção. O cara não coloquei, eu não coloquei um laranja com amarelo, com verde limão em vão, não. Porque eu trabalho em cima de cores que são opostas, cores que são triádicas, monocromáticas. Existe um espectro de cores que eu defino qual a harmonia que eu quero. Então eu vou e decido qual é a paleta de cor. Da paleta de cor, eu começo a pensar no que é que eu vou poder fazer aí. Aí eu começo a pensar nos elementos, o que é que... O curso fala sobre o que? Fala sobre filtros, então eu vou pegar o ícone que simboliza filtros, tal, e aí eu fui montando o criativo. Só que ele chamou a atenção das pessoas? Chamou. Só que, por que não fazer uma outra versão? Mas aí esse criativo foi feito no Photoshop. No Photoshop. Ele certo? foi todo no Photoshop aí? 100% São Photoshop. Não foi no- elementos. Vários Tu não usou elementos. Illustrator aí, não? Nenhum momento, certo? Por isso que eu falo, Photoshop é aquele cara da abertura, do start de tudo. Mas eu posso fazer no Illustrator? Posso. Existem criativos que você pode usar o Illustrator? Sim, você pode usar o Photoshop na sua totalidade, no seu 100%, né? Mas aí o que acontece? Por que não colocar uma versão desse criativo diferente? No mercado hoje digital, se está se trabalhando muito nesse universo do design, a versão que a gente chama de versão animada, que é o motion. O motion vem de motion graphics, que nada mais é do que videografismo. Então eu pego um elemento e começo a dar vida a esse elemento. E aí, consequentemente, vídeo, ele conecta muito. A gente se identifica muito com o vídeo, a gente bate o olho assim e faz, cara, que massa! Só que aí tem um detalhe. O que eu posso fazer no universo de vídeos que pode chamar mais atenção? Por que não colocar áudio? Não sei se vai rolar o áudio aí, mas o áudio sincronizado, os movimentos sincronizados com o áudio, a batida, certo? A batida, ela vai estar lá. Então, qual é o detalhe que a gente vai poder pontuar? Eu pego aquela versão toda feita no Photoshop, que já teve um papel, cumpriu o papel, mas por que não dar uma vida, dar um gás nela? E aí a gente anima ela. Aí a perspectiva muda, mas ela muda de um cenário tão grande que você começa a ver para outro e faz, cara, tá tão bom a outra, mas é melhor essa. E aí, Irandê, o que acontece? Agrega-se valor a mais. Se eu num criativo daquele vou colocar um valor hipotético, R$50, um exemplo, o motion vai para 3, 4 vezes a mais. Não tenha dúvida. Porque aí ele não é só um criativo dinâmico, com a pegada mais dinâmica, mas é aquela coisa do vídeo, do chamar a atenção, da batida, e o resultado é outro. Vê se dá o Jujuba ali no play, o som lá embaixo, ó. Pra ver se ele vai pegar o áudio. E aí, a imagem do formato que é salvo do Photoshop, né? Sim. O formato qual é até o formato, por curiosidade? Do Photoshop. Do Photoshop. O formato. Os arquivos nativos do Photoshop, eles têm uma extensão chamada PSD, que é Photoshop Document. Sim. Então é um arquivo PSD, editável, que é um arquivo que está cheio de camadas. Exato. Aí você vai para o After, que é Adobe, que identifica aquilo e já conhece o PSD com as camadas, que você só vai pegar as camadas e dar vida a elas. Repete o nome do aplicativo, After. After Effects. Que é um software de pós... Por isso que o nome é After. Tá escrito ali, né? After Né? Effects. Isso. Por isso que o software ele é um de pós-produção. Você não cria nada nele. Pois é, ele não é... Anderson, tem como fazer esse criativo no After? Se eu falar que não, é mentira. Mas a velocidade que eu tenho em fazer isso no Photoshop para levar para ele é muito grande, pensando em produtividade. Entendeu? Pensando em produtividade. Se tu for fazer tudo isso no After, vai passar muito triplo de tempo. E pode ser que eu não consiga ter o mesmo resultado no que diz respeito à estética do criativo, do mesmo jeito que eu faria no Photoshop. Entendi. Certo? Então,
Qual é a perspectiva? Pegar algo que é estático e dar uma outra dinamismo. Aí ele muda, ou seja, aí as batidas, as Coloca transições. outro, Jujuba. Outra. Pô, realmente dá uma outra vida, né? É outra história. É outro Vixe, Maria, não patamar. quer não. Impacto. A galera. É foda. E ele fica dando. Você colocando isso no feed, ele fica dando loop. É. Loop infinito. Ah, é. Ele fica lá no loop infinito. Por quê? Eu determino o tempo de quanto eu quero que ele faça a animação. Aí eu quero 15 segundos. Eu quero 20 segundos. Então ele vai lá e vai dando loop, vai dando loop, vai dando loop. Então, sempre ele vai ficar. E aí, estrategicamente, a gente coloca essa virada que ele deu aí, a virada no final, porque existe no software de vídeo uma linha de tempo denominada de timeline. Então, transição, que é esse efeito que aparece, ó, esse aí é um efeito de transição, só que aí é só na batida. Agora essa mudança daí é que é a mudança que a gente precisa fazer. Então, no final da animação, a gente aplica essa transição. Por quê? Ela começa, chega no final, dá a transição, mas ela volta para o início, dando loop. Então, esse loop ele fica dinâmico por conta dessa pegada. Então, fica bem interessante. Então, pronto. Aí. Agora. Ó. Aí agora. Tan, tan, tan. Aí agora. Ó. Tá vendo? Animal, É outra história. Ó. Aí fica nessa, né? Tan, tan, tan. Aí. Né? Nossa, muito bom. Então você sinca a batida da música. Eu preciso entender de música? Não, mas eu preciso entender que eu quero, naquele Coloca outro, ponto Jujuba, da se puder, música, pode colocar? posicionar uma transição. Tudinho é assim. Todos eles são. Todos eles são assim. Todos eles são. Bota primeiro o status. Primeiro Bota primeiro o status. status pra gente dar uma... Não se emociona não, pô. Pronto. Olha o status que Olha, esse é o estático, ó. que já tá, Bora pra aprender mim, tá Illustrator, animal já. vagas limitadas. Aí do lado eu coloquei 19 de janeiro, tal. Existe uma linha contornando lá o lampião. Existe o óculos lá em neon, tá? Beleza. Quando você produz pensando no que você quer fazer. Você já produz Então, pensando no after. Aí, né? eu já faço no Photoshop, ó, eu vou fazer o óculos piscar, vou fazer aquele nome circulando na mão dele, tal, vou fazer como um letreiro digital subindo ali, ou seja, aí começam as viagens. O design ele tem essa liberdade de criação, que você bate o olho e faz, eu quero que ele faça esse tipo de movimento. Hoje em dia, agências elas trabalham, por exemplo, contratando ou de forma fixa, mas na maioria das vezes não, um motion design. Por quê? O Irandê tem uma agência. Aí o Jujuba é cliente do Irandê. Aí o que acontece? Ó, eu quero um VT cartelado. O que é um VT cartelado? É esses comerciais que a gente recebe de supermercado, material de construção, tal, que aparecem as ofertas. Então ele é o cara do supermercado e te contratou para isso. Tem o briefing, você vai lá, pega as ofertas, tal. Francisco é o motion. Você contratou e você chega para Francisco e fala, Francisco, é o seguinte, ó, esse é o comercial, isso aqui é o storyboard. Então, cada cena tem um produto da oferta da semana. Ele tem a liberdade de animar como ele quer, mas ele tem que seguir aquela sequência por conta do storyboard. Então, quando o cara bate o olho num cenário daquele, a gente tem a liberdade de poder fazer como a gente quer. Por isso que quando eu faço, eu fico pensando, por que não isso, por que não isso, por que não aquilo? Uma coisa é você captar um vídeo e você tá já editando na sua cabeça. Outra coisa é você chegar com material para Francisco e dizer, edita esse daqui. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Então, se eu pegar uma imagem hoje já existente, eu não consigo quebrar os elementos para fazer o... Depende de como foi feito o arquivo. Ah, sim. Certo? Por isso que eu falo, vamos lá. Hoje nós temos à nossa disposição vários serviços que todo profissional precisa ter dentro do seu fluxo. Vou dar um exemplo aqui bem categórico. Existe um site que nos dá elementos. Como é que funciona o processo da criatividade? Criatividade nada mais é do que você combinar as coisas. Você combina as coisas. Tudo que está ao nosso redor é fruto de algo que foi combinado. Então,
existem elementos que você pode baixar para compor uma cena daquela. E para compor qualquer uma outra. Aí o que acontece? Você baixa. Hoje, um dos sites que todo designer trabalha é o FreePic. Tem a parte gratuita, tem a parte paga. E você consegue, dentro do próprio FreePic, pegar o arquivo já com os elementos. Para que você possa, por exemplo, executar. Você aprende. E como é que eu executo? Então você pode pegar esses exemplos para fazer o teu portfólio. Quando a gente fala em After, a gente fala em possibilidades de você até pegar o que a gente chama de assinatura. Você pega e faz a assinatura de um logo, um logotipo. A assinatura de um logotipo nada mais é do que você pegar ele estático e fazer um movimento para dar um dinamismo. Uma vinheta de um canal. É uma vinheta de um programa de TV. Vamos usar um exemplo aí, nosso. Uma vinheta do Republiqueta. Ó, as imagens que estão aparecendo ali, nada mais são do que? São motion, ó. O piscado ali, ó. Aquele piscado que deu lá no Republiqueta, lá, é um efeito chamado opacidade. Opacidade nada mais é do que transparência. Quando está em 100%, está visível. Quando está zero, está translúcido, está transparente. Mas antes ele piscou. Eu, na timeline, decidi o tempo do piscado. Transparente. Certo? Mesmo jeito aparecendo ali, um podcast 100% pernambucano, 100% bairrista. Esses elementos que aparecem são nada mais, nada menos que produtos que você pode, elementos que você pode pegar e dar vida. Então ali naquelas cartelas foi feito tudo isso. Montou as cartelas para que em seguida pudesse dar o dinamismo. Pô, muito bom. Coloca lá o que a gente não viu. Vamos ver isso aí com efeito? Para a esquerda. Do outro lado. Não. Não, era dentro da imagem. Aí. Aí o play. Ó. Ó. Ó, presta atenção no olho. Ó, tudo tá sincado, ó. Ó. O piscado é sincado, tudo é sincado. Ó. E a transição faz isso também. Bom, não. Jujuba, fecha ele lá em cima. Agora, vá subindo, mais. Pronto. Esse aí que tá colado com o de Sander, do lado esquerdo. Pronto. Isso aí é o seguinte. Isso aí é um efeito que o After tem, chamado câmera 3D. Que dá a ideia de profundidade. Literalmente dá a ideia de profundidade. Eu tenho aí os 3 personagens e tal. Só que quando eu saio do Photoshop e levo para o After, eu consigo aplicar o efeito da câmera 3D a ponto de eu poder ter essa sensação, literalmente, que eu estou passando por dentro dos elementos. Aonde é que eu vi isso? A abertura da novela Cordel Encantado. Aquela novela Senhora do Destino. Ou seja, lá atrás se utilizava essa técnica. Por isso que eu falo que criatividade nada mais é do que você combinar as coisas. Então eu pego elementos, aquilo que você, quanto mais você assiste, ouve, lê, aumenta o teu repertório. Somos seres visuais. Então quanto mais eu assisto, quanto mais eu vejo, mais eu estou aumentando o meu repertório. Porque ali, ó, eu vejo algo naquele vídeo, por que não usar no meu? Por que não usar esse elemento? Por que não usar isso? No final você tem um produto inédito. Sim. Mas que é fruto de elementos pelos quais já existem. Então esse efeito aí é o chamado câmera 3D. Solta aí, Jujuba. Ela tem que botar o som. Ó. Ele passeia nos elementos, ó. Agora, ó. Tá vendo, ó? Você nota, ó, profundidade. É separado, né? Parece que é separado. Se eu não uso a câmera 3D, ficava como se fosse um papel colado que você não ia ver profundidade. Massa, velho. Entendeu? E aí existem muitos exemplos. Pronto, essa do Skank aqui embaixo, do JQuest aqui embaixo. Isso aí foi uma live que eu fiz, uma live que eu fiz de um acústico que eles fizeram. Eu montei isso aí numa live no YouTube.
E depois fiz primeiro no Photoshop e falei, ó, semana que vem eu animo isso aí. Que toda segunda-feira, no meu canal, no caso agora é toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira a gente tem 3 horas da tarde o Clube 15 em ponto. Então toda quarta-feira a gente tem uma live ao vivo, onde eu abro uma das ferramentas da Adobe e a gente vai lá e mete sarrafo. Inclusive, nessa quarta-feira a gente vai ter uma live que eu vou falar sobre carrossel. O que é um carrossel? Um carrossel é um tipo de publicação que gera mais engajamento, gera mais salvamento, se usar de forma estratégica. Compartilhamento. Então, vou mostrar no Photoshop como é que eu faço um carrossel que é impossível de ser ignorado. Olha aí a chamada. Olha aí a chamada é. Impossível de ser ignorado. Impossível. Aí. A gente Partindo tem... da premissa dos 3 pilares. Chamar a atenção, despertar o interesse e aguçar o desejo. Então, eu preciso, na minha fala, deixar bem claro isso aí. Então, o carrossel que vai ser mostrado, as etapas de criação do carrossel, vai ser com esse fim. Não ser ignorado. Aí, lá no exemplo lá do JQuest, você olha para esse criativo, cara, tem uma folha, tem um papel, tem um ícone ali como se fosse um play do YouTube e tal, aquela coisa toda. Mas olha ele em movimento, como é que fica? Um letreiro digital vindo de baixo, a batida respeitando a música. E aí o que acontece? Você faz isso e marca o artista. Você faz isso e marca o jogador. Entendeu? Você faz isso e marca uma empresa. Hoje, para você poder... Anderson, eu só vou fazer meu portfólio quando eu tiver um cliente real. Se você tiver a sorte de imediato conseguir, maravilha. E quando não tem? Eu só vou fazer meu portfólio quando eu tiver um cliente. Então não faça. Pegue, produza projetos que a gente chama de projetos fantasmas, projetos fictícios. Funciona, funciona. As marcas, elas não proíbem que você faça sobre elas. O que você não pode é denegrir a marca. Né? Sim. Então, você faz e joga isso na rede, isso é replicado. Então, você chega num cenário desse e faz, o jogador vê, claro, depende do jogador, porque tem jogador que já tem uma assessoria e tal. Você pega um jogador que não está, digamos, tanto no estrelato, faz marca, de repente ele entra em contato com você, você trabalha com isso, trabalho. Cara, qual é o jogador que não quer que cada jogo apareça lá uma publicação dele? Vai ter agora Sport Londrina. Você pega um jogador daquele que não é um tão assim... A maioria dos jogadores hoje em dia tem uma assessoria, mas existem jogadores que ainda não têm. Aí você faz, pega uma foto dele, monta tal, e ele vai dizer, opa, eu quero que você faça isso. Foi dessa forma que um aluno meu conseguiu pegar contratos com vários jogadores. Nossa. Fazendo isso. É aquela coisa de, eu não vou fazer não, porque pode dar problema. Só dá problema se você denegrir. Sim. Tu tá fazendo a propaganda boa dele. Pois é. E no máximo, se ele não gostar, ele vai dizer, faz mais não. Pronto. Isso é o máximo Já dele. foi. Mas, cara, quem é que não quer? Cara, que massa. Então, jogador, mercado esportivo tem muito isso, marketing esportivo. Então, você cria. Uma vez eu fiz um criativo dos dias, sabe? Tem mais ou menos, acho que uns 6 anos isso. Dia dos Pais. Peguei várias imagens, fui fazendo uma composição e coloquei um Corolla. E coloquei, seu pai merece um carro especial. E marquei tudo que era perfil Toyota. O que aconteceu? Na minha publicação, na descrição, falava sobre o meu curso de design, que eu mostro como fazer aquilo. Quer aprender como fazer um criativo como esse? Quando eu marquei, o que aconteceu? Começaram a repostar. Começaram a aparecer pessoas, você trabalha com isso ou você ensina isso? Você ensina presencial ou online? Olha só, uma publicação que eu fiz, marquei e eles repostaram, segue a dica do professor. Entendeu? Ou seja, funciona. Lá em João Pessoa tem um evento chamado Festa Verão. Fiz uma vez, peguei a identidade visual do evento, montei um criativo e soltei.
quer aprender a fazer um criativo para evento desse, o que foi que eu atraí? Produtor de evento. Legal demais, viu, cara, essa ideia. Você entendeu? Ou seja, aí você não faz, aí você não atrai, aí você perde a oportunidade. Entendeu? Muito então, bom. hoje existe um leque de possibilidade. Hoje a gente viu o quanto o digital ele é importante para a gente. O quanto é importante você estar no digital. Não tem como você não estar no digital. Então, hoje existe a possibilidade de eu estar editando vídeo, fazendo motion, editando imagens, criando marcas na minha própria casa, por exemplo. Né? O home office, todo mundo que nem imaginava o quanto é realidade hoje de muitos home office. Então, é um cenário que a gente já respira e vem instruindo as pessoas, qualificando as pessoas para que elas possam hoje ter liberdade. Na vinda para cá, não foi, Francisco? Eu mostrei um áudio de uma aluna que me mandou domingo. Eu estava indo para o curso pós-almoço, eu vi um áudio, eu falei, vou escutar. Eu escutei. Anderson, agradecendo, né? Ela tinha feito curso há um tempo já atrás, mas ela mandou um áudio que eu nem imaginava, mas agradecendo o quanto eu fui importante para ela. E ela falou o quanto eu fui importante de poder pensar da seguinte forma: o aluno ele precisa crescer. O aluno ele precisa entrar ali, aprender para não estar mais refém e começar a vislumbrar outras possibilidades. Lá no nosso curso a gente tem uma gamificação. O que é isso? O aluno ele passa pelo nosso curso, começa a viver daquilo que aprendeu. No que você começa a viver daquilo que aprendeu, nós colocamos 3 níveis de gamificação. Uma placa de R$3.000, uma placa de R$5.000 e uma placa de R$10.000 mês. Então, o aluno que atinge esse patamar, ele recebe essa placa. É um troféu. Eu entrei ali, aprendi e vivo disso. Ganhou uma placa. Como tantos outros players do mercado, quando você atinge uma marca, né? Sim. Você recebe uma placa. Lá no curso tem isso também. Você vive daquilo que você aprendeu. Esse aqui é o detalhe. Show de bola. Massinha, velho. Ó, tinha uma dica que tu ia passar pra gente também de YouTube, né? Certo. Tem como entrar no YouTube Studio da gente pra dar uma fuçada e já... Não, tranquilo. Que é uma dica que é pra você capturar, né? Eu não tô com essa camisa não, velho. Capturar... Qual é o detalhe aqui que eu vou passar? Jujuba, é o seguinte. Vamos lá. Hoje em dia, isso facilita, mas facilita a nossa vida de uma forma assim gigantesca. Tá aí o episódio do Caio Cavalcante, que ele esteve aqui. E aí, o usuário que quer assistir o episódio, ele pode ter a liberdade de ir para um determinado momento da fala naquele vídeo. Eu não preciso fazer isso que o Jujuba está fazendo, tentando colocar. E até, se ele tentar fazer isso, ele está tentando adivinhar o que é que ele está falando sobre aquilo. Mas para não ter que ficar tentando adivinhar o que o cara está falando, por que não eu pensar em planejar? Eu já tentei adivinhar. Foi, né? Às vezes tem um vídeo que na descrição do vídeo tem dizendo: aprenda a abrir uma conta no exterior. Aí você só vai tentar adivinhar no momento da tela que tá lá, que você aí eu usa abro como o guia. vídeo e o cara não tá falando sobre Sim. isso. Eu digo, acho que tá acho mais que na não, frente. tá na frente. Aí eu adianto, aí não tá falando, aí mais um pouquinho. Daqui a pouco eu chego no fim do vídeo e não chego. Pô, então é mais atrás. Pois é. Então, inferno. qual é a ideia? Capitular. Por que não colocar em nossos vídeos capítulos? Para que isso, Anderson? Para que eu possa fazer com que o meu usuário... Existem pessoas que estão nos assistindo. Existem pessoas que assistem ao vivo. Existem pessoas que são no on demand. Aí eu assisto depois. Quantos episódios eu não consegui assistir depois? Do Chiquinho, do Carlinhos, do Wendel, né? Tantos eu assisti ao vivo. Então, existem usuários que assistem ao vivo, existem usuários que assistem depois. Então, nos nossos vídeos publicados em nosso canal, a gente tem a possibilidade de poder capitular. Partindo da premissa do que a gente chama de planejamento. Planejamento, você vai olhar o vídeo, o Irandê, ele fez algumas perguntas, o Francisco fez algumas perguntas. Pega aquelas perguntas como perguntas-chave dentro do roteiro, né?
Ah, o Irandê me perguntou sobre tal coisa. Então, pronto. Ali foi o momento que o Irandê perguntou sobre aquilo. Então, eu vou e pego e faço a minutagem. O que é a minutagem? Eu consigo ver aquele momento exato do meu vídeo e ali naquele momento exato do meu vídeo foi na hora que o Caio falou sobre tal coisa que foi perguntado por Francisco ou Irandê. Então, em 7 minutos e 22 segundos, o Caio falou sobre isso. Anotei. Estou fazendo a minutagem, sim, claro. né? Ah, em outro momento lá, o Caio falou sobre tal coisa. Aí eu vou lá e anotei também na minha minutagem. Eu elenco aquilo que eu classifico como mais relevante. Porque aí eu vou ter, dentro de um vídeo de 1h e 52 minutos, vários pontos que eu posso ter ali como elementos de guia para o meu usuário. Ah, ele falou sobre isso, ó. Ah, ele é um cara do café, né? Aí ele falou sobre tal coisa, como preparar um café, que foi algo, digamos, que vocês perguntaram. Então, eu vou saber o que é que ele fala sobre isso. Então, como é que funciona? Não tem bicho de 7 cabeças. Claro, aí vai ser uma forma mais digamos que livre. Primeiro ponto que você vai fazer, Juba, é dentro do YouTube Studio, dentro desse vídeo, na parte de edição do seu vídeo, dentro do seu canal, você logado com o seu canal, certo? Isso, YouTube Studio, vai lá, YouTube Studio, isso, clicou nele, aí você vai aqui em conteúdo, abaixo de painel tem conteúdo, isso, aí você tem, os episódios são aí, esses aí são os cortes, mas lá em cima tem o ao vivo. Você clica no ao vivo, aí aparece aqui, por exemplo, aí tá lá o Caio, tá ali a Miss Play Size, ou seja, tá o Bruno Lins, por aí vai. Aí você vai naquela canetinha lá, que é o editar, que é o editar que permite você trocar o título, trocar a descrição, trocar a thumbnail, colocar na playlist, ou seja, é o editar normal. Anderson, como é que eu faço para que esses cortes apareçam lá no meu vídeo? Na descrição. Aonde tem ali, bate-papo com Caio Cavalcante, você vai dar um clique ali, e isso, aí, aperta Enter 2 vezes, e digamos que você coloca aí capítulos, certo? Só para você ter uma ideia, capítulos. Beleza. Genial. Pronto, capítulo, letra S, faltou o S. Agora vou. Ah, então beleza. 2 pontos. Aí aperta Enter 2 vezes. Aí você começa logo assim, 00, 2.00. 2.00. Essa é a primeira minutagem. Dá um espaço e coloca aí, por exemplo, abertura. Pronto. Esse é o primeiro elemento. É interessante também, porque a gente tem que pensar no YouTube como ferramenta de busca, e quanto mais otimizado você usar para os seus vídeos terem até performance, é por isso que é interessante a gente pensar em SEO, você precisa pensar no título, dentro da descrição, repetir palavras que estão no título, isso faz com que você tenha resultados também interessantes. Aí o que acontece? Geralmente você pode colocar abertura, dar um espaço, você pode até colocar um tracinho e colocar o título que está lá no seu vídeo. Por quê? Também vai servir como SEO. Ou seja, também eu vou colocar lá barista, tal, Caio Cavalcante, papapá. Beleza, eu só preciso colocar aí no início, só para repetir. Aí você aperta Enter de forma bem aleatória, suponhamos. Aí a gente vai colocar aí depois de 5 minutos, então 0, 5, 2 pontos, 32, façamos de conta. Aí ele falou sobre como é possível selecionar os melhores grãos. Digamos, foi uma pergunta que o Irandê fez, né? Como é possível selecionar os melhores grãos? Genial. Então, eu já tenho, na minha minutagem, esses 2 elementos que vão servir como capítulos. Eu só preciso me planejar em saber quais foram as principais falas, os principais momentos dentro daquela minha live, daquele meu programa, onde eu fiz determinadas perguntas, porque dentro do roteiro nosso a gente escreveu, vou perguntar a Francisco sobre isso, né? Eu vou perguntar a Francisco sobre... Francisco, como é possível hoje um empreendedor receber em criptomoeda?
Ou eu pergunto antes, mas o que é criptomoeda? Então já tem um título, já tem uma pergunta, depois eu venho com outra pergunta. Então essas perguntas vão servir para mim para quê? Servir de capítulo, para que na hora que a pessoa tiver com curiosidade, eu já sei o que é uma criptomoeda, mas eu quero saber como é que o empreendedor consegue receber usando uma moeda virtual. Aí já clica e vai direto para aquele trecho, entendeu? Aí, digamos que em 12 minutos e 23, ele falou que todo mundo consegue fazer um café. Pronto. Suponhamos. Pronto. Fiz isso. E aí eu vou na minha minutagem fazendo todo o processo. Depois que eu termino isso, na minha descrição do meu vídeo, eu salvo. Cliquei em salvar. Pronto. Já vou sair lá, clica lá em cima na setinha lá do conteúdo do canal, lá em cima, acima da imagem dele. Clica na setinha lá que ele volta. Isso. E lá no do Caio, quando você colocar o mouse lá, vai aparecer o ícone do YouTube lá, ó, tá vendo? O playzinho. Isso. Pode clicar que ele vai pro YouTube. Aí o que acontece? Pode dar uma pausa aí normal, que lá na descrição, você já vai ver que tem, ó, a minutagem. O que significa? Você clica e já vai direto para aquele trecho. Suponhamos que eu quero saber sobre como é possível selecionar os melhores grãos. Clicou, ele já vai. Porque ali já era. Já foi por 5 minutos já. Já foi por 5 minutos. Já foi para lá. Então hoje, quanto mais elementos eu colocar que facilita a navegação do meu usuário, melhor. Porque nós sabemos que isso aí é a TV do futuro. A gente escolhe o que a gente quer assistir. Eu vou editar os 15 primeiro e tu edita do 16 ao 30. Não, vai ter que capitular todos agora, irmão. Agora... Vai clicando, vai vendo qual foi a pergunta. Aí fez aquela pergunta, colocou na minutagem, anota no papel, tá. Aí vai pulando, normal. Isso. Tá. Aí isso aqui. Não necessariamente eu preciso. O interessante é pensando no roteiro desde a premissa, mas eu não preciso me preocupar com minutar ele todinho, não. Encher de capítulos, não. Elenque aquilo que é mais relevante. 4, 5 capítulos já ajuda demais, velho. Demais. Porque você vai, ó, direto ao ponto. E fora que tem uma coisa também bem interessante, que é o quê? Que quando a plataforma percebe isso, ela também pega o vídeo que é mais trabalhado, que ela distribui mais. Exato. Sem tu pagar. Exato. Ela distribui mais. Então, ela analisa todos os processos. Quando a gente fala em vídeos para as redes sociais, por exemplo, o quão importante é você legendar? Quando você legenda, você faz com que a entrega seja bem maior, porque ele entendeu que você se preocupou com acessibilidade. E hoje, a Adobe ela vem trabalhando essa questão da inteligência artificial, e no software que é o Adobe Premiere, que é o software de vídeo, não edite vídeo no After. After é After. After é pós. Lembra do que eu falei no começo? O mal das pessoas é querer pegar um software e fazer com que ele seja tudo. Não. Ele é para aquele fim. A chamada preguiça, né? A verdade é essa. Ele é para aquele fim. Aí lá no Premiere o que acontece? Eu consigo hoje pegar o seu vídeo, subir na plataforma e pedir para ele legendar para mim. Como assim? Eu consigo lá no Premiere, a partir da versão CC 2021, fazer com que ele olhe para o seu áudio e transcreva o seu áudio. Aí você faz, cara, mas é 100%? Não. Mas ele consegue te entregar uma faixa aí de 95%. E mesmo no assim cenário você pode... de 0 a 100, você edita. É isso que eu ia dizer. E mesmo assim você pode ver, se não for um vídeo de 1 hora, né? Mas você vai edita, vendo você tudo. É muito mais rápido você... ele que trocou uma sílaba ou não acentuou. Você vai lá e acentua. Você vai lá. Qual o trabalho que eu vou ter em só pontuar isso? O trabalho eu teria se fosse fazer 100%. No exercício que a gente fez, né, nesse final de semana, foram 3 palavras que a gente editou. 3 palavras. Ele cenário... entendeu... Sim, não. Porra, tudo, velho. Foram 3 palavras, que foi um... Inclusive, porque a gente fala também, às vezes... Muito rápido, ele troca a palavra. Ele troca. Ou ele entendeu. Mas foram 3 palavras. Genial. 3 palavras, cara. Genial. No Ou seja, Premiere. no Premiere. Então, por isso que eu falo. Em 2 cliques. Em não 2 foi cliques. Não, foram 2. Pronto. Pra botar a legenda, 2 cliques.
Aí, Tudo, velho. existem coisas que a gente precisa entender que eu não preciso de outras ferramentas. Eu tenho tudo à minha disposição. Dentro dessa suíte, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Você viu lá no Photoshop que com uma opção, lá dentro do próprio menu, eu poderia usar outros mecanismos? Poderia, certo? Existe, se eu removesse, Jujuba, Vamos lá pro abre lá Photoshop. o Photoshop para a gente fazer aquela mesma foto, só que mostrando um outro cenário, uma outra situação. Pronto. Essa é a imagem, né? Pronto. Ih, Jujuba tá enroladinho hoje, hein? Mas é sempre assim, né, Jujuba, né? Beleza? Já tá vendo no seu? Pronto. No lado direito, isso aí são os painéis. Existe um painel lá embaixo chamado camadas, certo? Existe um painel chamado camadas. Pronto. É aí onde você tá com o mouse. Isso aí. Dá pra ver? Pronto. Camadas, beleza? Aí você tem um arquivo, um elemento, certo? Que é a imagem pelo qual você abriu, né? Você abriu. Aí vê se ao lado tem um cadeado desse nome. Não, Tem. ao lado. Ah, não. Então, faça o seguinte, que eu quero mostrar da premissa. Feche esse arquivo e diga não. Feche ele, clique no xizinho dele. Na aba. Diga não. Mas tem um cadeado ali. Não. Mas abra ele agora. Pronto. Que ele é um arquivo em JPEG. Pronto, tá lá. Plano de fundo, tá vendo? Ó? Não tem um cadeado no cantinho? Tem. É a direita do. Depois À direita. do plano de fundo aí, não tem um Aí, cadeado? isso. Não tem? Clique nesse cadeado. Pronto. Aí você tem aí, ó. Acima de camadas tem uma aba chamada propriedades. Acima. Subindo, subindo. Aí, nessa área daí. Aí provavelmente tem uma barra de rolagem. Certo? E tem aí, veja mais, em né, ações rápidas, olha quem começa aí encabeçando a tua lista em ações rápidas. Qual o nome que tá aí? Remover. Plano de fundo. Pronto. Então, eu consigo também remover por aí. Eu fui lá em ajuda, em ações rápidas e pedi para ele fazer isso para mim, não foi? Só que aí, ó, eu fui e escolhi, tirei o cadeado. Esse cadeado aparece em arquivos que são JPEG, que são arquivos que são fechados. Quando eu vou lá e tiro o cadeado, eu tiro essa proteção que existe no JPEG e eu fui lá e remover plano de fundo. Quando eu cliquei, ele automaticamente já fez esse recorte. Então, é uma das formas. E aí eu coloco o fundo que eu quiser. Um fundo que você quiser, você pode pegar uma outra imagem, ele pode ir lá no Google, por exemplo, pegar uma paisagem e salvar e jogar aí para dentro desse arquivo e só fazer a troca das cenas. Experimenta pegar, vai lá no Google, Porra, meu irmão, eu vou começar a fazer. Eu nos Estados Unidos, na Alemanha. Pronto, vai lá velho. no Vou Google. viajar o mundo todo. Tome TBT na quinta-feira. Bota uma TBT paisagem fake. de Inajá aí. É. que a gente- Vai no Google, vai lá em imagens, lá em cima imagens, isso. Coloca aí algum lugar, coloca aí background. Não, Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão. Bota aí, Pra Vitória ver de o que é Santo que tem Antão. aí de. Isso. Aí, ó. Aí você vai lá em ferramentas lá em cima, ferramentas. Do lado direito aí, ferramentas, porque você vai colocar ela com tamanho grande. Tu não Vai tá lá em enxergando por quê, ferramentas. No- Aí, ó, ferramentas. Aí, isso. Aí tem tamanho, Mas dá pra enxergar. tamanho Deixa eu seguir, tá? grande. Ele é Clica aí em seguir. tamanho, escolha grande, pronto. Aí vai aparecer só imagens com uma qualidade alta. Clica em qualquer uma para a gente poder clicar com o botão direito nela, isso, e salvar a imagem como. Pronto. Salvar a imagem como. Embaixo, pô. Desça. Embaixo, embaixo. Mais um pouquinho. Mais. Mais. Vá. Mais um pouquinho. Aê, Aí. pronto. Aí escolhe uma pasta aí qualquer. Pronto, área de trabalho. Coloca aí Vitória, o nome, pronto. Show. Pronto, vai lá no Photoshop. Aí você vai lá em arquivo, lá em cima, que tem uma opção chamada colocar incorporado. Tá lá embaixo, ó. Ó, colocar incorporado. Isso, abaixo. Agora. Aí você vai lá na área de trabalho, que o arquivo tá na área de trabalho, e pega lá a Vitória. Pronto. Aí você amplia, pode colocar o mouse em qualquer uma dessas alças, e isso, aumenta aí, e aperta Enter para confirmar. Pronto.
Aí você faz, mas Anderson, a imagem, tudo bem, ocupou todo o espaço da minha tela e eu não estou conseguindo visualizar a minha outra imagem. Lembra da premissa? Elementos sobrepostos. Certo? Então, o que acontece? A imagem do personagem, ele está por trás. Então, ó, lá na lista das camadas, eu tenho Vitória em cima e o personagem embaixo. Então, é só pegar a camada de Vitória e arrastar para baixo ou fazer o inverso. Certo? Então, eu consigo. Vejam o quanto eu tenho de possibilidade. Era uma pessoa que estava num outro fundo, totalmente diferente, e eu aí simplesmente fiz essa ação. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Só precisa saber, né? É o direcionamento. No momento que você começa a fazer, você vê que não tem bicho de 7 cabeças. Né, Francisco? Demais, cara. Na hora que você começa a colocar a mão na massa. Eu tenho outra percepção sobre edição de vídeo. Certo? Absurdo. O universo, nossos cortes. o universo da sublimação. Pô, outro Eu fantástico, preciso pensar, por exemplo, aqui eu tenho uma caneca, né? Aonde a sublimação hoje é um dos segmentos que dão possibilidades das pessoas ganharem dinheiro, certo? Quer seja fazendo produtos cilíndricos ou planos. Aí o que é que eu faço? Qual o diferencial da minha caneca, da de Francisco e da Irandê? A nossa personalização. O quanto eu vou ter de liberdade de criar o que vai ser estampado aqui. Levo no Photoshop, monto baseado em um gabarito. O gabarito nada mais é do que eu defino qual é a altura e qual é o diâmetro dela, faço a arte baseada naquilo. Depois é só sublimar. Então, hoje, quando a gente pensa num cenário desse aqui, eu consigo produzir e ter um lucro de no mínimo 100%. Não, Mas é no você está sendo muito modesto. Do mínimo, muito modesto. Muito modesto. Certo? Então, eu posso pegar qualquer coisa, monto, eu faria uma caneca daquele cara lá em Vitória. Então, eu montaria o layout dela aqui, aí você tem a liberdade de usar qualquer software. Se você vai usar dentro do percentual de criação mais imagem do que elementos gráficos, usa o Photoshop. Se você vai usar mais elementos gráficos do que foto, usa o Illustrator. Nesse caso aí, o Illustrator. Aqui, ó, o que é que nós temos? Desenho, que é vetor, desenho, que é vetor, e texto. Illustrator funciona. Ah, Anderson, mas eu posso usar o Photoshop? Posso também. Vai muito do que você está digamos que, acostumado a usar. É uma ferramenta que eu já estou acostumado, então vou usar o Photoshop, que é mais rápido para mim. Mas eu posso fazer algo voltado para qualquer que seja, quer seja plano, quer seja cilíndrico, tanto no Photoshop quanto no Illustrator. Fantástico. Esse aqui é o fantástico. Fantástico mesmo. Você muda de nível muito rápido. Né? Muito rápido. Eu digo, e você consegue trabalhar de casa, e você é um profissional muito requisitado hoje. É um profissional escasso. E é um profissional valorizado, cara. Pois é. Valorizado. Eu mesmo tô querendo fazer uns vídeos e tal. Rapaz, não é barato, não. Não é. E hoje eu vejo que a guerra não é tão... Quando você aprende, Não, você cara, não depende. Não é. Esse aqui é o lema. No momento que a gente aprende, claro, parta da premissa. Adquira o conhecimento, executa o conhecimento. Já foi. Na hora, qualquer coisa. Se eu chegar para alguém e falar, o que é que você faz? Eu faço isso. Você usa um determinado software? Uso. Você sente dificuldade? Não. Por quê? Virou hábito. Como tudo na vida, né, Tudo cara? na vida. Né? Tudo na vida. Menina ali tá tudo gerenciando lá a live. Usa um software para fazer os cortes e tal. Sentem dificuldade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Hábito. Quantos foram os episódios que só do Republiqueta? 30. E dos outros? Não tem como você sentir dificuldade. Não tem como você chegar e falar, prepara uma cena aí para espelhar tal coisa. Ele já sabe do processo de tanto fazer. Então, de tanto fazer, faz com que eu tenha segurança em produzir o que eu quiser. Então, nada é impossível. Basta eu começar a entender o processo. Lembrando, tem uma série de informações que precisam ser filtradas.
certo? Precisam ser filtradas. Somos hoje privilegiados por ter acesso à informação, coisa que lá atrás eu não tinha acesso, né? Ou seja, quando eu comecei a estudar disso, início dos anos 90, era mato, tudo era mato. O meu canal no YouTube, a gente tinha começando, eu com o Francisco, é de 2007. A gente está em 2022. Eu tenho um vídeo de 15 anos atrás, mas eu nem sonhava que o YouTube ia ser essa Coca-Cola toda no deserto. De ter pessoas hoje que vivem de YouTube, mas eu nem imaginava. Tu já imaginou se eu tivesse essa perspectiva do que seria o YouTube hoje? Estava em outro patamar. Entendeu? Então, naquele cenário que eu fiz o meu primeiro vídeo para falar sobre Photoshop, 15 anos atrás, está lá no meu canal. Olha só. Então, hoje as pessoas elas têm o privilégio de ter acesso. Hoje nós temos à nossa disposição acesso a você ir para fazer um curso de forma presencial, de estar junto com um expert, de estar olhando o olho no olho. O Anderson não estou conseguindo, o Francisco eu não estou conseguindo. É assim que funciona. E você também ter a possibilidade de fazer no seu tempo. O online hoje, a gente consegue fazer no nosso tempo. A gente dita qual o ritmo de aprendizado que eu quero. Eu quero estudar meia hora por dia. Beleza. Estude e execute. Estude e execute. Anderson, mas eu tenho uma vida tão atarefada, tão corrida, que eu só tenho o final de semana livre. Um módulo por final de semana. Genial. Eu tô e nessa poder pegada. repetir. Faço, repito, executo, faço, repito. Não tem como não evoluir. Agora, o online, tudo gera distração. Estou aqui estudando, de repente, uma notificação no WhatsApp. Eita, eu já paro. Se é um curso ao vivo, eu já perco o time. Se é um curso gravado, eu posso dar uma pausa lá e olha aqui qual foi a notificação. Mesmo assim, não é tão interessante. Não. Se eu vou estudar, fica quietinho aqui. Modo avião. Pois é. É modo avião. Foco. Entendeu? Então, à nossa disposição. Hoje, quando a gente fala em educação, a gente fala que o universo da educação mudou. Quantos e quantos foram desafios. Francisco é professor, assim como eu, sabe o quanto foi desafiador para tantos e tantos professores que não enxergavam isso, nem imaginavam isso. E hoje ter que se moldar a ponto de ter pais de filhos que estão estudando em colégios e tal. Como assim? Eu estou pagando a mensalidade de uma aula que foi 15 minutos? Mas ele não entende que o timing do online é um, do presencial é outro. Ou seja, o quanto você precisa fazer dentro de uma aula para que gere aquela questão da retenção das pessoas, o quanto foi difícil e desafiador para as pessoas. Mas hoje é um caminho sem volta. Sem volta a gente mesmo. precisa estar no online, a gente precisa estar no digital. As pessoas elas precisam saber. Nem sempre, o Jujuba não vai poder ir para João Pessoa dia 23, 24. E aí? Mas se tivesse online, eu faço do meu tempo. Anderson, eu consigo aprender do mesmo jeito? Sim, depende de você. O diferencial é o quanto eu estou disposto ao que você falou. Está focado. Verdade. É simples. Não tem bicho de sete cabeças. E é tudo acessível. E não tem bicho de sete cabeças quando eu falo em é difícil aprender. Não. É mais uma ferramenta que eu vou aprender e colocar dentro do hall de coisas que eu já conheço e que eu vou colocar como foco para eu poder evoluir. Até porque quando a gente adquire um curso, a gente está investindo. Então, eu investi naquele curso, então eu vou ter que olhar para aquilo ali como investimento que eu preciso ter retorno, quer seja fazendo ou quer seja sabendo pedir, delegar. Que é essa história de fulano, coloca essa imagem em outro cenário. Rapaz, para agora, dá não. Como assim? A gente tá com um problema, né? Eu já até te passei, que é com a nossa logo, né? Sim, a gente não tem ela vetorizada. E que na época a gente pediu, a gente não sabia do que... Não sabia. Do que era nem que existia esse arquivo nesse formato. Nesse formato e tal, e a gente tá sem. A gente não sabe você tá preso a um JPEG
que na maioria das vezes não tem uma qualidade, porque o vetor foi é isso, vetor, vetor isso. é qualidade, A gente mandou vetor é fazer escalável. A gente pediu um orçamento de uma camisa, não foi? Aí a menina lá disse, não, manda logo. Aí quando ele mandou, ela, não, aqui não tá legal, não. Não vai ficar bom. Não Ela já vai. disse, não vai ficar bom. Não vai. Não Dependendo vai. do que você quer fazer, se é uma coisa de alta escala, você não. Tudo que você escalona, que você aumenta, perde. Vetor não. Posso ter o tamanho dessa parede, se eu quiser. Não perde qualidade. Pois é. E a gente... Aí eu até tentei lá, não foi, mas ficou um probleminha na cerca. Vou ter que dar um jeito ali, não sei ainda, mas vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Essa é outra dor de cabeça. Outra dor de cabeça. Dor de cabeça. Porque a gente não tem. A gente não tem. Essa logo aí, a gente não tem ela vetorizada. Aham. Então, se a gente quiser fazer um banner, a gente não consegue. Não consegue. Se a gente quiser fazer um... Não consegue. Não consegue. Ela só fica com qualidade assim, pequena. E aí você vê que naquela cartela lá, quem produziu aquela cartela, pode ver que tem ela separada, mas é separada em imagem. Se você olhar, a ponta ali, por exemplo, tá sozinha, certo? E eu vi que tem um momento lá que apareceu pedaços dela, ó, pronto, tá ali, ó, agora, tá a ponte, Isso. aí É agora, essa parte aí que a gente não tem. ó, depois aparece, que eu vi que tinha a bandeira sendo fincada lá, ou seja, só, aí, pronto, ó, imagens. Se eu tivesse o vetor, ó, tá vendo? Separando ela, Vi. ela desintegrando, o vetor facilita muito. Então são esses detalhes. Então tem que ir atrás desse rapazinho ainda. viu? Não, já falei, esquece. Ele disse o quê? Que não tem, é? Que perdeu o computador, perdeu. Enfim. Esqueça. Organização. Esqueça. Tá vendo aí? Esse nunca mais a gente vai contratar nada com o cara, né? Organização, esse aqui é o ponto. Né? Porque o cara perdeu. Fala mais dos teus projetos, porque tu tá cheio de projeto todo dia, né, velho? Cara, Segunda é a live. vamos lá. A minha rotina lá no curso, as minhas tardes eu deixei separado, pelo menos para esses próximos 3 meses. Eu já tem um tempinho já, mas por conta principalmente do evento, que já é o mês que vem, né? Toda quarta-feira tem minha live, eu solo. Quando eu falo eu solo, eu sozinho fazendo de um determinado software. Da quarta-feira vai ser carrossel, na outra pode ser do InDesign, na outra pode ser do After. Ou seja, eu vou pegando assim temas que eu pergunto também sempre à audiência para ver. Na quinta-feira é uma live chamada Lampião e Amigos, né? Que aí eu convido alguém para que a gente compartilhe conhecimento para a galera e aquela pessoa traga algo, traga uma dica, traga algum exemplo tal. E quinta-feira agora eu vou ter uma live com a gestora de tráfego, que a gente vai mostrar como fazer uma campanha do zero. Mas essa live que tu falas é YouTube, Instagram, o quê? YouTube, só no YouTube. Na quinta. Na quinta, 3 horas da tarde. Na quarta, sempre 3 horas, porque é chamado Clube 15 em ponto. Que é também no YouTube. No YouTube. Só colocar Professor José Anderson no YouTube que aparece. Lá o meu canal. Então, toda quarta-feira tem a minha live Clube 15 em ponto. Toda quinta-feira tem Lampião e Amigos. E toda sexta-feira tem o Papo com Lampião, que é onde eu convido um profissional para a gente falar. Aí, quais são as áreas que o curso trabalha? O curso trabalha com design, fotografia, vídeo e marketing. Certo? Então, eu trabalho com esse eixo. E empreendedorismo. Aí, eu convido alguém para a gente bater papo. Que é o Papo com Lampião, que é o nosso podcast. Que é um podcast. Semanalmente, religiosamente. Toda sexta-feira. Que legal. Toda sexta-feira, 4 da tarde. Aí é bem, bem interessante. A gente já vai para o 9º episódio. Olha aí. Show de Nono bola. episódio. Show de bola. Show de E bola. é isso aí. Hoje somos 11. Nós temos 11 cursos presenciais nas ferramentas da Adobe para várias necessidades, né? Esse final de semana estarei Esse com final você de novo, semana, a gente vai pegado, falar sábado e domingo. sobre sites. Porque não se pode explicar hoje, num cenário 2022, uma empresa não ter um site. Que o site é você na internet. Você na internet não é o seu perfil que você tem na rede social. Porque o perfil que você tem na rede social não é seu. Você tá com essa casa sua, com não sei quantos mil, entre aspas, seus seguidores, que não são seus, é da plataforma. Sim. O dono do terreno pode chegar e dizer, desocupa aí que eu vou construir um prédio. Como assim, cara? Eu tenho minha casa aqui, já tenho vários habitantes. O terreno é alugado. O
terreno não é seu. Não é nem alugado, a gente usa de graça, né? Cara, imagina aí. É. É aquela coisa de você depositar os ovos numa só cesta. Então, o site é você, é seu. O site é você. E você ter o site te dá um leque de possibilidades. Por exemplo, tá lá meu site. Se alguém pesquisar curso de Photoshop presencial, está aqui, a gente está em Recife, colocar, provavelmente ele também vai receber, o Google vai também sugerir o meu, mesmo estando em Recife, pela geolocalização. Entendi. Mas o cara em João Pessoa pesquisar curso presencial de Photoshop, de edição de vídeo, de design, ele vai cair no meu. Aí o que acontece? O cara foi lá na minha página, clicou, ele pesquisou no Google. O Google é uma ferramenta de intenção, diferente de Facebook e Instagram, que é ferramenta de atenção. Porque quando você vai para o Google, você diz o que você quer. Uhum. Então você tem a intenção naquilo. Se o cara foi lá e pesquisou sobre, porque ele provavelmente está interessado. Chegou na minha página, clicou, eu já consigo pegar ele. Como assim? A minha página, eu traqueio todo mundo que entra. Chegou, eu pego. O cara foi na página de tal curso, eu já consigo pegar. E aí eu posso mandar fazer uma campanha específica só para quem foi ali. Como hoje em dia, você vai numa página de um e-commerce, chega lá, de repente tá lá, ó, direto para você. Sua vida virou um inferno. Isso é o remarketing. É carrapato, vai atrás de você até você comprar. Então, o cara que tem um site hoje, ele tá não tendo um site hoje, ele tá deixando dinheiro na mesa. Porque olha só, o cara foi no site de Francisco para saber sobre mercado financeiro, sobre renda passiva, renda ativa, papapá, e essa praia que você, Criptomoeda você respira isso 24 horas. O cara caiu ali, ele consegue mandar um anúncio. Imagina um anúncio chegando. Para você que entrou na nossa página, que viu aí, ficou alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um canal exclusivo para você. Clica aqui embaixo, que eu vou estar te esperando para tirar a sua dúvida. O cara fez uma campanha, aí o cara que foi no site, recebe a campanha. Como é que esse cara sabe que eu cliquei no site dele? É bruxaria, né? Não, cara, é remarketing. Então, você tendo um site, você consegue fazer isso. Aí, nesse final de semana, a gente tem um curso de site, que é sábado e domingo, é uma imersão. Inclusive, esse sábado também eu vou palestrar num evento, que é o 4º encontro de social media. Já é a minha... Desses 4, eu já participei de 3. Participei de uma edição em Caruaru, participei de uma edição em Maceió e participei de 3 edições em João Pessoa. Sábado agora eu vou participar. Além do curso que eu vou ministrar, né? Aí no outro final de semana tem um curso de After Effects, que é dias 16 e 17. É que eu tô falando pra que você é aquele fazer. que a gente tava mostrando lá. Dos dias 23 e 24 tem sublimação. Mostrar como você ganha dinheiro fazendo isso aqui. Nos dias 30 e 31 tem Illustrator. Aprender como montar, por exemplo, elementos gráficos como uma marca. Como é que eu produzo uma marca? O Illustrator é o software que faz isso. E por aí vai. Então, andersoncurso.com, no Instagram, professor José Anderson, você consegue encontrar tudo sobre os nossos cursos presenciais, como também nossos cursos online. Que maravilha, um leque gigante. E a plataforma que nós temos no online é como se fosse uma Netflix. Ou seja, você consegue chegar lá e ver no nosso portfólio vários cursos para a tua necessidade específica. Anderson, quer entrar na área de vídeo. Beleza, tem esse curso. Depois desse, qual o próximo? Lá dentro da plataforma já te sugere, ó, tu saiu desse aqui, concluiu, continua por esse caminho. Então tem todo esse trilha, processo. né? A jornada, a trilha, o cara não vai ficar solto. Ele chega e aterrisei, opa, depois daqui o que é que eu faço? É isso aqui, aí vai. E no final você tá um profissional pronto para o mercado, para ganhar dinheiro fazendo trabalhos freelancer ou até mesmo produzindo os seus próprios materiais. Que a premissa básica nossa é: quem aprende não depende. Esse aqui é o leque. Maravilha, velho. Show de bola. E aí, Pajé? Vai fazer o curso lá? Tô ali, After Effects. Conhecimento, velho. Pessoal da Recreativa aí, escolhe um aí pra fazer. Ou vamos fechar uma turma, né? Podia ser também, né?
A gente fecha a turma porque quando a gente fecha a turma, a gente tem desconto maior. E a gente vem pra cá. Olha aí, ó. Na hora. Espaço eu vi que tem. Né? Pô, demais, cara. Pronto. Demais. A gente pega uma daquelas salas ali. Demais. Precisa só uma TV. TV dessa que botou o cabo, pegou normal. Ou um data show. E vamos embora. Já falei pros meninos aí. Mas hoje eles estão vendo. Perto daqui tem lugar pra gente almoçar, então tranquilo. Pois é. Pronto. Genial. Genial. Vamos Vamos embora. vamos fazer isso aí. Agora o negócio é a agenda, porque ele falou dos finais de semana. Eu acho que lá para outubro tem agora, né? Agosto tem um evento, Photoshop Conference, mas agosto já começa com Photoshop, começa com InDesign e tal, mas aí tem um final de semana que eu vou estar em São Paulo, mas a gente planeja, ou seja, é só a gente planejar, ajustar, tudo certo. Exatamente, porque davam. E assim, pro cara que trabalha feito eles aqui, facilita muito, cara. Muito. É um muito serviço a mesmo. mais que eles podem oferecer. O de vídeo mesmo, pro cara fazer os cortes, pô. Você poder fazer um corte. Porque a gente fica aqui se matando para fazer um corte. Porra, tem uma hora que a câmera ficou no meio e não ficou legal. Aí tem 5 minutos bons, aí tem 1 minuto ruim e mais 5 bom. Pô, cortar esse 1 minuto é tão simples, cara, né? Você cortar isso daqui, fazer uma coisa só, junta, faz até uma transiçãozinha mesmo, né? Isso. E hoje até mesmo o Republiqueta já tem o canal de cortes, que hoje facilita muito, cara. Facilita muito. Você vai num determinado... Tem o lance dos capítulos, que você pode usar, que já facilita muito para você, mas tem o lance dos cortes. Que facilita mais ainda. Outra história. Ou seja, vai dali, o cara assiste aquele corte, cara, que assunto massa. Vou ver o episódio completo. Show de bola. E hoje todo mundo tá fazendo isso. Uma mensagenzinha, né? Manda brasa. Sua mensagem final, Anderson. Manda aí pro pessoal, pra galera. Primeiro, quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, né? Ou seja, em meu estado. Sou um cara apaixonado pelo Nordeste, né? Eu sou um cara apaixonado. Essa ideia do Lampião, que vocês nem perguntaram por que Lampião, né? Verdade. Mas por que Lampião da Adobe? Porque eu sou um cara que sou apaixonado por cultura popular. Na minha graduação de design, eu apresentei um livro digital interativo sobre cordel, que eu sou um cara apaixonado por cordel também. E na época eu fiz, né, no InDesign, para um livro digital interativo para poder pegar o cordel e inserir no universo digital, não da forma digitalizada, você pegar um cordel e escanear. Não. Eu queria dar uma outra experiência, ou seja, colocar o cara para poder tá lá no cordel, a xilogravura, fazer movimentos na cena. Foi um livro bem interativo. E na minha graduação eu apresentei com o chapéu do Lampião, né? E aí associou a questão de o cara que trabalha com as ferramentas da Adobe, que dá aula da Adobe, aulas, inclusive eu já participei por 17 vezes de um evento oficial da Adobe, que é o Adobe Day, que é o Adobe com você hoje, onde a Adobe seleciona um profissional no país para falar sobre a ferramenta durante 1 hora em toda quinta-feira. Eles agora pararam esse ano 2022, mas até 2021 era muito forte. Então eu participei por 17 vezes, né? E falando sobre Adobe. Aí pegou essa ideia do Lampião, figura nordestina, o cara do Nordeste, o cara que hoje, desde 98 eu tô na Paraíba, mas ficou vinculado isso, né? Aí hoje o pessoal chama de Lampião da Adobe. A própria Adobe, quando a gente tá fazendo, vem esses convites para participar do Adobe com você, fala Lampião, né? E a galera pegou, ou seja, é um nome que eu venho, inclusive, colocando isso dentro do meu fluxo de comunicação. Vai ser Lampião e vai ser Lampião mesmo. Mas a mensagem que eu deixo nunca você precisa ficar pensando que não é possível aprender. É possível aprender porque hoje nós temos o privilégio do acesso à informação. Em contrapartida, a gente precisa pensar que eu posso fazer algo para amanhã. Para ontem, não. Ontem passou. Ontem, o que eu posso fazer para ontem? Nada. Mas para amanhã eu tenho como. Então, eu levo para mim uma das frases de um dos mentores que eu tenho, que é o Conrado Adolfo, cara assim, incrível, que ele fala: sucesso é uma decisão.
Então, quando ele coloca duas palavras assim pra gente, ele coloca, deixa bem claro, sucesso é futuro, decisão é presente. Então, sucesso é amanhã, mas hoje eu decido. Então, eu decido o amanhã hoje. Eu consigo decidir o amanhã hoje. Então, se eu quero estar em outro patamar, eu tenho que tomar a decisão hoje. Porque isso aí vai poder me gerar frutos. Se eu não tivesse decidido ir para o evento, abrir mão de muitas coisas, o cara olhar assim, vai ter custos. Existem custos de passagem, porque a gente que está no Nordeste é complicado. Sair, passar 3 dias em São Paulo, não é só passagem aérea, é tudo que envolve. Mas a gente abrir mão e dizer, eu tenho que ir porque eu quero estar em outro nível. Então eu preciso tomar a decisão para o meu futuro. E foi isso que eu fiz lá atrás. Foi isso que eu fiz lá atrás. Foi isso que eu fiz lá atrás quando eu abri mão de uma faculdade, onde eu era professor de uma faculdade, passei 2 anos e meio numa faculdade, onde meu sonho era ser professor de faculdade. Consegui. Cheguei. Só que tinha um outro sonho a ser realizado. Por que não me jogar no mercado, me lançar no mercado como marca e poder ser um cara que pudesse ser o divisor de água na vida das pessoas? Decidi. E aí se passaram 7 anos, 730 turmas formadas. Muita gente. Muita gente a ponto de eu receber o WhatsApp como esse. Cara, tô mandando essa mensagem para você para lhe agradecer o quanto você foi importante na minha vida, por ter entrado, passado na minha vida e eu ter a oportunidade, ela disse, eu tive a oportunidade de entrar na sua vida, aprender e saber que você sempre preza pelo aluno ter outro olhar, sempre pensar na frente. Eu tinha uma aluna que trabalhava com política e aí eu falava, por que você não trabalha com outra área? Por que você não começa a pensar em outro universo? Como assim? Venha cá. Fez o primeiro curso, segundo, terceiro, quarto, quinto, saiu desse ramo e hoje ela trabalha como uma gerente de marketing de uma grande rede de supermercados e ela é eternamente grata a mim, que ela fez. Você foi responsável por mudar a minha história. Então, é a decisão que você tem que tomar. Você tem que tomar a decisão para que você possa chegar em outro patamar. Então, sucesso é uma decisão. Então, esse aqui é a mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo, que eu sou um cara que tenho outros sonhos ainda, não paro por aqui. É o nosso combustível, né? Se a gente não sonhar, a gente para. Então, eu tenho outros e eu sei que eu vou correr atrás, porque eu tenho foco, tenho um objetivo. Do jeito que eu consegui conquistar tudo que eu conquistei até agora e abrir mão de tantas coisas que eu abri, renunciar. Você chegar aí, eu vou ter que abrir mão do final de semana. Você chegar na sua casa e falar, não conta comigo no final de semana porque eu vou estar dentro de um projeto que é o Anderson Russo. 7 anos se passaram e hoje as pessoas enxergaram o quanto foi importante eu ter tomado aquela decisão. É isso. Valeu, velho. Obrigado mais uma vez. Mensagem, Tamo junto e conta comigo sempre. Tamo aqui. A gente levar a nossa bandeira aí para tantos outros lugares e dizer que aqui no Nordeste tem caba bom. Tem caba bom. Em agosto ela vai estar lá em São Paulo no Photoshop Conference. Vai estar lá, tem que estar. Tem que estar lá. Tem que estar. Dizendo, não, sem dúvida. Lá no Nordeste tem. Tem um caba retado lá. Do mesmo patamar de tantos outros que já subiram lá. Isso. Isso é bom. Isso é bom porque tem que se valorizar e se reforça autoafirmar. a nossa imagem, reforça a nossa gente, o nosso povo. Somos capacitados e não devemos nada a ninguém. Nada. E serve de combustível tá uma garotada, né? Tanta uma garotada que tá lá em Vitória, que tá lá em Inajá, que tá lá em São José do Egito, Sim. que acha-se que não tem perspectiva. Não, eu tô aqui. Não, dá sim, filho. Acredita. Acredita que você consegue sair daí e consegue chegar onde você quiser, velho. Através de conhecimento, de estudo. Pois é, tem um aluno meu que vai de Lagedo, bem pertinho do Garanhuns, Isso. vai comigo pro Photoshop Conference. Lagedo. Fala assim, cara, não, antes eu quero porque eu quero estar em outro patamar. Eu quero ser o diferencial aqui na minha região. Quantas e quantas foram as vezes que ele saiu do Lajeado para ir para João Pessoa para fazer curso no final de semana comigo? E com certeza ele será. Assim, tá trilhando
vai ser, Pois é. né? Genial. Vai ser. É isso, É velho. isso? Valeu, velho. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Aprendi bastante e, obviamente, aqui só uma fagulhazinha aí de conteúdo que você tem a... Passar o doce na boca do menino. É, Eu quero só. vocês lá. É, já tem um representante aqui, logo em breve eu Final de chego semana lá eu estarei também. lá de novo. Genial. É isso aí, galera. Brigadão. Até a Valeu. próxima. Um abraço. Valeu. Deu-lhe?